algumas sanções de alguns países, né? Sim. Que acharam inadequada a atitude dela. Então, às vezes, quando quebra, às vezes uma ação de alguns desses países é sancionada por país. A live tá sem áudio. Não, mas aqui tá com áudio. Eu estava ouvindo até aqui. Vamos verificar aqui. Continua falando. Vamos ver o link que a gente passou, ver se o link que a gente enviou está com áudio. No aplicativo tá bom áudio, na live não tem. Ué. Vamos verificar aqui. Só um minutinho. Alô, alô, alô. Não está sendo som, não está sendo som. Duas pessoas reclamaram que o som não está sendo som. Está sendo som, não está sendo som. Mas estão ouvindo? Não, acho que já resolveu. Acho que foi quando ele mexeu ali. Tá ok. Eu estou vendo aqui a live. Então, entre. Pessoal de casa aí, por favor, tu quer dizer para nós se o som melhorou agora, se tá bom, se tá ok. Que a gente está tentando aqui se comunicar. Então, nesse caso assim de acordos internacionais, funciona exatamente como a ONU, o debate, vocês têm a mesma conclusão da ONU. Sim. Vamos se formular através desses debates uma proposta Sim. de solução para aquele problema específico. Isso. Tá? Mas algum desses aí. Tá ok, né? Acho que foi quando ele mexeu. Algum desses debates que vocês participaram já teve o feedback de um debate com o mesmo assunto real que aconteceu entre diplomatas, para vocês terem um parâmetro do que aconteceu? Então, a ONU, acho que foi agora no mês passado, reconheceu como como importante os simulados da ONU, que a gente faz. Mas não existe assim um feedback que a própria ONU, ou seja, a própria instituição, dá para os estudantes em relação ao... Sim, seria bom, né? Daqui a pouco, seria porque eles vão, em algum momento eles vão discutir o mesmo assunto que vocês estão discutindo. Para ver se a solução que vocês apresentaram foi pelo menos parecida com a deles. Mas esse reconhecimento que eles deram foi bem importante. Sim, já é muito importante. É basicamente eles dizendo que todos os países devem adotar essas atividades extra-classe para os estudantes. O que é muito interessante, né? Porque a gente desenvolve diversas habilidades. Sim, claro, são bem importantes, que vocês vão usar na vida de vocês. Esse é um congresso? É uma conferência. É uma conferência. Isso. Tá? Essa conferência que vai ter em Harvard, ela vai ter gente de todos os países? Sim. Representando todos os países. E daqui do Brasil tem mais alguém além de vocês? Tem mais algumas delegações do Brasil também que vão para a conferência. E basicamente a gente tem ali o Brasil como o segundo maior número de participantes dentro da conferência. E quem é o primeiro aos Estados Unidos? O primeiro aos Estados Unidos. Isso, claro. Tá certo. Fica óbvio, né? Mas é porque podia separar por delegação estrangeira, né? Mas o Brasil normalmente participa muito dessas questões aí, né? Ele tem uma participação importante há muito tempo já. Outra coisa, nesses simulados que vocês fazem, tem a participação de alguém que ou eles só mandam, eles têm assim, eles mandam alguém que já participou desses debates para conversar com vocês. Da ONU? Da ONU, Não. É só propõe mesmo e as soluções partem de vocês. Tem a mesa diretora, que no caso normalmente aqui eles São fizeram os estudantes. guias, exato, em Harvard são estudantes, né? Que fizeram o guia e eles vão assim mediar o debate. Sim. Eles vão fazer. Mas essas pessoas que mediam o debate são estudantes. Também são assim estudantes. como nós. São estudantes. Não, era bom uma orientação, né? Na maioria das vezes, que nem lá na Unicinos, eram estudantes de relações internacionais que do curso mesmo, que fizeram uma simulação lá, e eles fizeram... Que já dominam pelo menos um pouco sim, daquele sim. assunto, né? Para poder orientar vocês, né? Sim. E eles fazem essa orientação, tipo, não, esse país não é assim, eles passam um briefing para vocês. No guia de estudos eles colocam assim qual pode ser o possível posicionamento do país em relação ao tema, né? Sim. Daí já dá uma ajuda pra gente. E esse que vai ter em Harvard, vocês já sabem o assunto? Já tá, Ainda não saiu. Tá definido. Ainda não saiu o guia. Não saiu. Quando é que vai sair isso? Vai sair daqui, eu acho que
Quando estiver bem próximo. Um mês antes, acho. É um mês antes, acho que em dezembro. Então, no caso, vocês ainda podem se preparar um pouco aqui antes de ir para lá. Sim. Já vão passar uma instrução para vocês. É. E aqui no Brasil, além desses que vocês foram presencialmente, vocês participam online de alguns? Sim. É que online tomou uma proporção muito maior com a pandemia, né? Sim, claro. Então, Ficou tudo online, né? Sim. Então teve muito mais. Agora tu consegue achar qualquer simulação da ONU online e de graça. Tem uns que paga, mas de graça super, assim, É bem acessível. viável, muito viável, assim. Sim. Não é uma coisa de outro mundo. Mas são 3 dias de simulados. Então, geralmente sexta, sábado e domingo. E aí tem sessões, sabe, que a gente debate. Isso. Então, E esses simulados são todos aqui do Brasil? sim, tem no Brasil, tem Tem outros países internacionais, também, tem internacionais, online, inclusive. Sim. Mas aí já tem que dominar o inglês. O inglês, E vocês estão estudando inglês para ir lá vocês vão ter que falar inglês, né? Sim. Não vai ter alternativa, né? Tanto eu quanto a Júlia, a gente aprendeu inglês sozinhas. Vocês aprenderam sozinhos? Sim. Parabéns, então. Tem gente que nem com a ajuda do professor. A gente teve aqui no programa a Tati Ourique, que é a professora de inglês do Dom Feliciano, e tem o curso dela dentro do Dom Feliciano, né? Que ela leva todo ano um grupo para o Canadá, que ela falou das dificuldades que tem gente que realmente tem uma facilidade para idiomas. Tem pessoas que já têm uma aptidão, tanto que tem gente que consegue aprender meia dúzia de idiomas facilmente, né? E tem gente que tem muita dificuldade. Mas parabéns, conseguiram aprender. E vocês... Foi bem difícil aprender inglês. E como é que vocês fizeram? Qual era o método que vocês usaram? Cada uma teve um método? Ou vocês... Eu, por exemplo, eu demorei, assim, muito tempo, porque, tipo assim, eu não tinha nenhum auxílio, então eu precisava estudar por conta própria. Então eu organizava todo o meu dia de estudo, olhava bastante série, assistia bastante série, eu via lembro muita coisa, lia bastante, então, tipo, organizava um cronograma para que eu mesma pudesse seguir, pudesse me orientar. Sim. E também a pandemia ajudou muito, porque a gente tinha aulas, mas as aulas, elas não requeriam tanto esforço, assim, Também uma quanto vez por presencial, semana, né? Sim, diminuir a carga horária. É uma das carga aulas. horária bem menor, assim, em relação a hoje. Sim. Então eu tinha bastante tempo, e aí com esse tempo Aí aproveitava pra estudar inglês. não tinha nem como sair, não tinha mais lugar nenhum. Né? Eu acho que a gente estuda juntas, né? Na mesma sala, não só no mesmo colégio, mas na mesma sala. E eu lembro de ano passado a Isa, era intervalo de almoço, ela estudando, ela ouvindo áudio, intervalo de aula, lembro muito. E assim, o meu inglês, até início desse ano, era inglês de ver série, e daí eu pegava algumas palavras, música, sempre escutei muita música em inglês, então isso sempre me ajudou muito. Entrevista, sempre consumi muito conteúdo em inglês, mesmo sem, às vezes, entender, às vezes só com legenda, então isso me ajudou muito. Sim, Agora, pela legenda tu vai lendo e vai começando a entender isso e assimilar, né? Mas uma coisa assim que é bem importante de sacar é que eu, por exemplo, eu só conseguia estudar sozinha, assim, por minha conta e por autonomia, porque eu tive que aprender a estudar sozinha, né? E tipo assim, não a sozinha, mas aprender a me organizar, aprender, tipo, a ir atrás das coisas. E isso eu acho que foi muito pelo colégio também. Porque eles têm uma... Qual é a escola de vocês? É o SESI. É o SESI? É. Ali da Bom Sucesso? Ele dá SESI. Eu fui funcionário do SESI durante 5 anos. Eu ia muito ali no SESI da Bom Sucesso. Eu era da UER Farmácia, que é a unidade de resultados das farmácias. Mas a gente trabalhava integrado, a gente fazia ação global, então estava bem integrado ali com o pessoal do SESI. É muito legal ali, né? Existe uma metodologia, assim, que, tipo, tu realmente precisa ir atrás das coisas, criar muita autonomia. E tu é bem aberto para criar, assim, ambientes Projetos de estudos e projetos. Por exemplo, ano passado eu lembro que tinha um projeto de inglês como integral, né? No meio-dia o pessoal faz sempre algumas oficinas, e uma delas era de inglês. Então, além das aulas, você podia ficar meio dia estudando inglês. Sim, os próprios alunos conduzem alguns clubes, oficinas. Eu, por exemplo, eu iniciei um clube de debate em 2021. Em 2022 a gente teve mais estudantes participando. Esse ano, inclusive hoje, a gente teve um debate lá na escola. Sim, qual foi o assunto hoje? Hoje foi sobre Era Vargas. Sobre Era Vargas. A gente tem bastante debates em história, economia, sociologia, diversos debates bem legais. E essa questão política, dessa rivalidade política que está polarizada aqui no Brasil, vocês têm opinião sobre isso? O que vocês acham desse conflito esquerda e direita que tem no mundo todo, né? Não é só aqui. Mas aqui está bem polarizada a política. É complicado, né? É porque no Brasil a gente tem um estado que é muito polarizado. Então, assim, é bem complicado o que está acontecendo. Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda. Com certeza. Mais atrapalha do que ajuda.
E tem muita gente falando sobre o assunto sem menor embasamento. Fundamentação, Nenhuma. Eu acho que, tipo assim, é uma guerra que, assim, que requer muito estudo sobre, então Sim. não é só a gente jogar nossa opinião, então vai muito mais sobre uma fundamentação. Bastante prudente da parte de vocês. Sim. Tá faltando, aliás, é o que tem faltado aí Tem nos faltado debates, é prudência, né? Pessoas se Inclusive, instruírem nesse melhor. clube de debate que a gente tem lá na escola, a gente oferece um guia de estudo para que os debatedores possam se preparar e ter uma base bem sólida antes de debater. E os temas Ainda mais quando o assunto, como esse que vocês falaram da Era Vargas, Requer um conhecimento se prévio. tu não conhecer a história, não Sim, adianta é tu vai dar opinião sobre o que está acontecendo, relacionar, que é um contexto totalmente diferente do que está aqui Exato. acontecendo hoje. E eu percebo também que, assim, eu olhando de fora, né? Porque o clube fez aqui, enfim, que os temas relacionados são sempre temas muito inteligentes e não temas tão polarizados. São Sim. temas São temas que podem gerar um debate muito frutífero, sabe? Exato. Sim, Não, tipo, que a maioria dos debates não chega a conclusão nenhuma, até em debate político, porque é muita rivalidade, é muita briga opinião também, né? e ficam muito colocando a questão pessoal, né? exato. Não está falando Inclusive, de proposta. nesse né? clube de debate, a gente sorteia as equipes. Então, não necessariamente tu vai estar defendendo o teu ponto de vista. O que é muito claro, bom, porque tu isso é acaba ótimo. desenvolvendo empatia e desenvolvendo Isso, uma visão sobre diferentes Um temas. outro olhar, né? Isso sobre Um o- outro olhar, né? Debate e simulações da ONU não se trata de ponto de vista, é É. oratória e conhecer sobre aquele assunto e tentar defender aquilo. Porque, né? Mas porque não- nem sempre tu defende o teu ponto de vista. Exatamente, então não dá pra você pegar Vocês já tiveram que defender um ponto de vista que vocês não acreditavam? Sim, totalmente, várias vezes. Nossa, o tempo todo. E aprendi aí, como é que bastante, faz? inclusive. E aí, como é que faz? A gente Muda, estuda. chega a mudar a opinião ou... Às vezes. Assim, em debate é um pouco mais. Assim, o debate é mais. Como é que eu vou dizer? Um pouco mais sério que a simulação da ONU. Acho que a simulação da ONU é mais. Como é que eu vou dizer? Descontraído. A Então, simulação da ONU é mais tem- interpretação tem- assim, sobre o país, né? Os coffee breaks, que é os intervalos entre as sessões, e daí a gente ri. Daí, tipo, Estados Unidos, tu viu que tu falou pra mim, então a gente já, sabe, a gente conversa bastante, a gente ri. Por exemplo, se tu é russo, eu sou Estados Unidos, a gente já chega espalhando, sabe, rindo. Então tem Sim. sempre uma brincadeira por trás, não é tão assim como o debate. O debate é muito mais competitivo, eu diria. Mas eu já tive que defender diversos pontos de vista que eu não necessariamente concordo, mas eu aprendi bastante com isso e foi, sim, bem legal, foi interessante É muito estratégia e retórica. também. Ah, A sim. simulação da ONU é muito estratégia e retórica, né? Agora, o debate é mais lógica, tem que E ser argumentação. argumentação mesmo. Argumentação. Tem que conhecer o que tu tá falando. Tem que saber o que tá falando Sim. também. Isso é bom integrar, como tu disse, é um ponto de vista que tu não acredita, que tu não... É. A princípio, né? Tudo é a princípio. Se a gente colocar tudo no definitivo, No debate acabou não tem o debate, achismo né? também. Não dá pra estar achando. E quando tu te integra com o ponto de vista de outra pessoa, tu cresce não Sim. só como conhecimento, Mas como pessoa como também. pessoa, né? porque tu é Sim. obrigado a olhar o ângulo daquela pessoa que tá ali, E né? cria mais empatia Mais também. empatia, Uma exatamente. pessoa mais aberta, assim, eu acredito Sim. também. E não se fecha. E na política, não te fecha uma porta ali, né? Não, eu não posso nem debater com outra pessoa, não posso nem Exato. analisar o teu ponto de vista, porque Exato. eu não gosto. Não. Uma pessoa também com uma cabeça assim mais aberta para diversas coisas, eu acho, dentro da É porque, sociedade. na verdade, cria como se fosse alguns. Isso é muito libertário, né? Tu se desprende dessa coisa. É Não muito fica bom. preso, né? Deixa muito caricato cada um dos lados. Então, às vezes isso pode barrar a pessoa de querer conhecer outros viés. Assim. Sim, outras culturas também, né? Eu imagino que quem vai defender um posicionamento como o do Hamas, por exemplo, aí é muito difícil. É muito Sim. difícil. Né? O que eles propõem é uma coisa radical demais. Né? Sim. E defender ideias muito radicais É difícil. é difícil, né? Até porque os métodos... Nem sei se tem defesa o que eles fazem, mas algum tipo de defesa diplomática para isso. Sim. Eles não são nada diplomáticos. Não, Eles jogaram a diplomacia eles são fora. terroristas. São Mas terroristas. tem vários argumentos. Sim, não, mas o argumento palestino a gente entende. Sim. O argumento do Hamas, que é só eliminar o oponente, É verdade, não. Sim, isso Aí- inclusive eu digo nessa porque a Palestina tem um viés muito grande, realmente eles foram oprimidos, assim como também tem o ângulo de Israel para se enxergar, né? Mas o do Hamas não, porque do Hamas, do É porque ISIS... eu vi muita gente achando que o Hamas era Palestina, né? Não, e não é, né? É que isso aí também Não é. parte muito A do... Palestina é refém do Hamas igual a... Sim, é que isso também parte muito do desconhecimento, né, das pessoas, Sim. porque é um contexto ali muito complexo. Muito Então, complexo e é muito complexo. antigo, né? E Muito assim, é complexo e mais muito de antigo. 75 anos o conflito, né? Não é de Nossa, hoje, né? muito antigo, muito antigo.
E a história dos palestinos e a história dos judeus também é cheia de Sim, envolve questões assim, religiosas. religiosas. A maioria das É. vezes, várias vezes houveram conflitos na história que envolveram religião, porque a religião sempre foi muito importante nos conflitos. Sim, durante muitos anos, todas as guerras praticamente Mas- foram causadas Nossa. por motivos religiosos. Sim. E essa questão religiosa, como é que é para vocês? Vocês defendem algum lado? Já tiveram que defender uma... Eu já tive que defender diversos pontos de vista, na verdade. Isso pra mim nunca foi um problema, porque eu acho que o principal é a gente entender aquilo que a gente não acredita pra tentar desenvolver a nossa empatia, sabe? Então eu Sim. sou, assim, Assim, eu tenho eu amigos. sou bem aberta a defender, assim, dependendo do que for, sabe? Por exemplo, no debate a gente às vezes tem que, sei lá, ir pra alguma pauta que talvez não seja nossa. Mas é possível, sabe? Porque com argumentação, que no debate a gente trabalha mais a argumentação, Isso. né? Tipo, a construção de um argumento. Então, é muito isso, sabe? Então, Assim, a diferença é que no debate tu vai ter uma equipe que perdeu e uma equipe que ganhou. é, Então lá eles também vão tem julgar isso. os argumentos. Olha, essa equipe me mostrou esses argumentos e tu não me mostrou esses argumentos. Então, não tem Sim, porque tem alguém que está julgando É isso. sim, Já tem um nasceu juiz. Já na simulação não tem quem ganhou e quem perdeu. É mais diplomacia. É mais diplomacia, então não tem isso. Não O final daquilo ali é uma proposta. que vai Mas fazer é que pra- todos estão trabalhando juntos, né? Exatamente. Agora no debate é tu querendo ganhar do outro pela tua argumentação. Eu não vejo problema em defender uma opinião que eu não defendo, mesmo que seja religiosa. Apesar de eu ter as minhas convicções, né? Eu sou uma pessoa religiosa, enfim. Mas Essa questão dessa diferença, o debate realmente ele vai levar a uma conclusão e alguém vai ser juiz daquilo ali. Vai dizer, sim. ó, esse lado ganhou. Exato. Esse lado aqui tem que acatar o que o outro propôs. Exato. E vocês, como é que é essa relação ganhar, perder debate? É muito conflituoso para vocês? Eu acho que Não? tudo é aprendizado, assim. Porque, por exemplo, se É eu muito dolorido quando tá muito envolvido com a causa? Não, é tipo assim, eu acho que é justo, porque quando a gente perde, a gente aprende. Sim. Então eu acho que Às vezes mais do que quando ganha. eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente perde, porque aquilo mostra onde que a gente precisa melhorar. Agora, se a gente sempre ganha, a gente não vai entender onde que a gente pode melhorar futuramente, sabe? Sim. Então eu acho que é muito isso também. Porque à medida que vocês vão se envolvendo, Sim. os debates vão ficando mais complexos. Sim. Sim. Vão ficando cada vez vão propor para vocês coisas Sim, mais e difíceis. nos debates a gente debate economia, a gente debate política, a gente debate história, então são contextos assim. E o que conteúdos surpreendeu muito- vocês desses debates? Chegou uma ideia que vocês não tinham, Não, uma coisa que pra mim, surpreendeu. Uma coisa no passado por respeito em debate. E assim, no debate, por exemplo, na simulação, a mesa fala de acordo, delegado, não fala assim, não sei o quê. No debate não tem tantas regras, então tu pode brincar com a pessoa. É, Pode depende, né? Tu pode ser um pouco mais invasivo. Então, por exemplo, teve um debate que eu participei que a pessoa foi bem mal educada. Era online e a pessoa foi bem, assim, muito grossa. Então, só que eu não tinha que fazer. Aí o juiz falou, enfim, eu tô me voltando pelo... Inclusive, essa equipe ganhou de mim, né? Da minha equipe. Sim. E o juiz falou, eu tô me voltando pelos argumentos. Então, podem ficar felizes, mas eu tô me voltando pelos argumentos. Isso não conta. O que me importa é que são os argumentos que vocês me trouxeram. É porque não é nada pessoal também. né? Isso, é tu ele falou. defendendo Ele falou isso, um não, argumento. não né? leve pro pessoal. O debate, se levar pro pessoal, não vai dar certo. E às vezes é o efeito que a pessoa queria, né? Às vezes as pessoas elas têm uma Achou que- retórica, Mas né? é que assim, tem tantos processos na hora de debater, porque tu fica querendo... Primeiro, tu tem que estudar aquele assunto. Tem que Porque, estudar tipo, muito. aquilo, tu fica nervoso, então tu fica assim, um pouco com aquele frio É. na barriga. E tudo isso eu gosto muito, né? Então, às vezes, mesmo que tu perde ou tu ganha, eu acho que tudo isso vale por esse gosto de conseguir participar disso e acho que essa emoção, porque é uma emoção. Mas eu também acho que é tudo o conhecimento, sabe? Que mais importa. Porque é aquilo que a gente aprende de estratégia, de argumentação, de persuasão é importante. Mas também o conhecimento que tu acaba adquirindo, sabe? Eu acho que é muito importante. Sim, porque esse conhecimento vocês vão levar para a vida toda de vocês. É. Né? E como vocês são muito jovens, então vocês estão se propondo a aprender bastante Sim. durante esse tempo todo. E qual é o período que vai ser lá em Harvard? A de Harvard vai ser dia 24 ao dia 28, se eu não me engano. Mas vai ser em janeiro. É. Em janeiro. Em E janeiro. a de Harvard e eu também, né? No caso a gente passou em duas... Que é as mais importantes dos Estados É, Unidos. a das mais É. importantes dos Estados Unidos, que é a de Yale e a de Harvard. Uhum. E daí a de Yale vai ser acho que dia 18. É dia 18. 18 é o dia, 18 ou 19, 20, acho que dia 20, né? São É, três É dias. na sequência? Isso, a de Yale é antes, a de Harvard depois, na sequência. Ah, tá. Acho que Vocês vão 3 dias participar das de duas? Aham. Aham. Ah, tá. Então, eu quero que vocês tenham um grupo que está recolhendo recursos para Isso, a gente ajudar a tá custear a fazendo uma saída de rifa, vocês isso. para lá. Uhum. Tá? Vocês estão fazendo uma rifa? É, uma ação solidária.
Uma ação solidária. Essas E tem algum telefone que possa... Porque depois a gente repete, mas vamos dar o Sim. telefone pro pessoal. Eu tenho aqui o telefone certinho. Isso. Nessa rifa que a gente tá fazendo, a gente tem uma rifa que é digital. Então, a pessoa ela pode escolher o número que ela quer e aí a gente já vai só fazer o Pix, né? Sim. Mas eu tenho aqui certinho o número, peraí que eu vou Isso. pegar aqui. Vamos passar várias vezes, que aí o pessoal de casa já vai ajudando. Só para o pessoal de casa entender, vocês estão fazendo essa ação que é para ajudar a custear Isso. esse valor que vocês vão gastar para se deslocar até lá. Isso, porque na verdade, assim, ó, a gente vai primeiro para Nova York, que é onde a gente precisa fazer a locomoção para a cidade da Universidade de Yale. E aí, depois que a gente participar da conferência de Yale, a gente vai para Harvard. Daí a gente vai de metrô, que é para a cidade de Boston, onde tem a Universidade de Harvard. E aí a gente precisa custear esses valores, né? Que é passagem e hospedagem. Mas a nossa rifa, ela é... Ó, a gente tem o número dela. É 51991788077. É telefone, mas aí também tem um link do nosso site que a pessoa Você entra, escolhe. escolhe o númerozinho, faz pagamento. E a gente tá ok. rifando um iPhone 11. Tá, e através desse telefone, Isso. a pessoa pode passar um WhatsApp, vocês mandam o link para a pessoa. Esse telefone, na verdade, é o Pix. Aí ela pode É o doar Pix. qualquer valor. Tá, ou- mas a pessoa pode entrar em contato por esse número? Não, é só Pode por isso. entrar em contato com esse Ah, número. tá. Não, porque aí você pode mandar o link para quem mandar um WhatsApp para esse número. Né? Então tá ok. Depois a gente passa de novo, o pessoal de casa pegar quem não anotou. Só para o pessoal de casa entender, as meninas estão buscando essa ajuda da comunidade. Sim. Vocês tiveram no CADES? Ou foi eu vi que vocês estavam Foi no numa... CODES que teve aqui É, em no Gravataí. CODES. Isso, No CADES. É no CODES. E vocês foram lá e pediram para os empresários da região Sim. aqui, o pessoal que Sim. participa daquele Inclusive, a gente conseguiu daquele alguns conselho. apoios. Sim. Aham. conseguiu alguns Eles foram bem apoios. solidários. Gente, Não, sim. tá ótimo. E tá muito longe de vocês alcançar o valor que vocês querem? A gente, na verdade, não tá muito longe ainda. A gente precisa arrecadar, não sei, tipo, se pode falar valores, mas assim, a gente tem que Não, arrecadar. não precisa falar valor, só. A gente tem que arrecadar um pouco ainda pra Ainda chegar falta na pra nossa chegar. meta. Então, ó, pessoal de Assim, casa, valor- por favor, né, Sim. colaborem, mandem Pix, mandem... Pode doar qualquer valor, assim, tipo, Se não Sim. comprar a rifa, E a rifa, Sim, só que pode ela- não comprar o número da rifa, não participar, mas doar um valor Isso, que a pessoa puder doar, né? Isso. Então, qualquer valor é Qualquer valor. bem-vindo. Mas a rifa, ela tem um valor que é R$10, caso Sim. queira comprar e concorrer ao nosso sorteio, né? Que a gente vai sortear um iPhone. Mas também pode dar qualquer valor. Um iPhone por R$10. É, um iPhone tá 11. muito bom. É. Ele tá E o muito sorteio bom. vai acontecer, acho que lá por dezembro, assim, então É, tem a gente vai bastante fazer em tempo. Tem dezembro bastante o tempo aí. sorteio. Não, Sim. então tá. Bom, depois nós vamos passar o número de novo e depois quando o programa estiver no YouTube vai aparecer ali, talvez o link também vocês podem mandar que a gente coloca no YouTube quando tiver editado e for para o YouTube. Esses debates que são feitos online é o mesmo... Você recebe o material? Sim, a gente recebe o É material. a mesma coisa. Sim, pro preparo. E com que frequência isso aí acontece aqui? Sim, é Tá sempre online. acontecendo Online, vários. daí tem É. bastante frequência. É, e Agora, pode ser- presencial, tipo, as organizações daqui de Porto Alegre, por exemplo, os principais que organizam, né? A gente tem, por exemplo, o Colégio Militar, a gente tem o Farroupilha, A URGS. a gente tem a URGS, Ah, sim. que inclusive a URGS foi nesse agora fim de semana, a URGS Mundi, que é uma simulação da ONU aberta para estudantes do ensino médio de qualquer região. Inclusive, Aham. é uma das E aí é só se inscrever e participar. Isso. Sim, sim. Às vezes tem que pagar um valor, mas Algumas é online, a maioria online, não às vezes é nacional, né? Na maioria das vezes é nacional, então tu vai Sim, porque online não tem a limitação online. geográfica, né? Mas, daí os Ocorre debates... bastante frequência. Bastante frequência. Inclusive, a gente tem um debate agora, nos próximos dias. Agora Online. inclusive vai ter um debate, campeonato de debate que a gente vai E o participar, mas assunto qual online. é? A gente recebe o tema Uma na hora hora, antes. uma Uma hora. hora antes. antes. Do debate. E E a aí gente não tem pode que se pesquisar na preparar. internet. Isso. Não pode pesquisar na Não, internet. Uma hora, tipo, começa às 7 horas, 7 horas tu recebe o tema, as pessoas recebem o tema, E 8 tem que horas montar no os debate. argumentos. É, Mas aí fica difícil. Sim. debate. Mas qual é a maior parte dos assuntos são sobre o quê? São diplomacia? Assim, né? De os material? debates mesmo competitivos, que daí não é simulado da ONU, a gente debate política, a gente debate economia, questões sociais, então, assim, são muitas as questões, mas geralmente pautadas em questões sociais.
Sim. Né? E são também mundiais, né? Não é tipo só de um país em específico. Sim, não vai ser só aqui do Brasil ou sim, só da América sim, Latina, tipo, vai ser considerando E também, o globo, né? os temas não são só temas polêmicos, tipo, Não, por exemplo, o aborto, pena de morte. Não é isso. Quando eu achava, assim, que, tipo, o debate era uma coisa muito polêmica. E não, por exemplo, vou dar um exemplo de um tema. Essa casa acha que o jornalismo deve ser imparcial. É um tema. Então, Mas tem vários temas. Tem Então, vários temas, esse então. não é um específico. Então, tipo, eles ajudam a gente a criar uma visão muito ampla, assim, de mundo. Porque são vários temas que a gente debate. E a gente vocês, tem, o que tipo, acham? O uma jornalista hora- tem que ser imparcial ou ele pode dar a opinião dele? aí... Deve são várias coisas pra se Vamos ver se vocês estão preparados. Teria né? que analisar. Tem que analisar. Por exemplo, eu poderia falar que o jornalismo, ele é muito importante porque ele pode anunciar crimes e questões que estão acontecendo no Estado. Por exemplo, se o Estado está sendo totalitário, alguma coisa, o jornalismo ele serve para denunciar isso. Denunciar. Agora, se ele... Deixa eu ver. Porque Mas tem aí aquele vai ser- jornalista que dá a opinião dele. Ele é que pago isso, para dar a opinião. imparcialidade, Mas, às vezes, ela fomenta a vontade do leitor. Sim. Então, às vezes, Isso. o leitor ele busca por uma opinião porque ele mesmo não tem. Então, muitas pessoas elas se apoiam no jornalismo imparcial para terem algum fundamento, alguma ideia de que elas podem, como que elas podem estar se posicionando. Ao mesmo tempo que, tipo, isso acaba dando uma opinião que, assim, pode influenciar no leitor. Então, talvez não seja muito bom. Então, tem vários aspectos, sabe, que tu pode analisar. Assim como eu posso falar isso que eu falei, eu posso falar que a mídia influencia os jovens, que tipo, a mídia tem que ser imparcial porque ela influencia os jovens. Alguma coisa. Por exemplo, um dos temas do debate da Isa, semana retrasada, eu acho que foi essa casa Era sobre declínio cívico. daquele cívico. que Mas a era mídia- sobre, tipo, a pessoa utilizar muito a internet e as redes sociais e acabar não tendo um limite de tempo, o que muitas vezes é ruim, porque isso acaba impactando, às vezes de forma negativa, nas pessoas. basicamente dizer que a mídia influencia as pessoas jovens a não participarem ativamente da política do país. É isso. Sim, porque a pessoa fica ali, o debatedor de Twitter, ele fica só dando a opinião dele. Isso. Ele não vai a mas lugar também- nenhum, ele não participa. mas de também, outra- tipo, aquelas pessoas, por exemplo... não entra num partido, por exemplo, não se envolve com a política Isso, diretamente. mas às vezes, por exemplo, jovens que ficam, assim, mais de 6 horas no celular, Isso, sabe? verdade. Em frente às Essa telas. Tipo, Então, que a mídia pode ser alguma coisa que pode... Mas a geração de vocês fica muito tempo no celular. Sim. Tanto que agora tem ontem eu vi um programa que tem um professor brasileiro que foi dar aula nos Estados Unidos. Não, acho que é em Yale que ele está dando aula. sim, é onde a gente vai. E se eu não me engano ele está dando aula lá. E ele diz que lá tem... eles estão fazendo um programa com algumas classes onde não se usa celular para nada. Inclusive não é para usar nem em casa. Eles estão tentando separar dois grupos. Um grupo que usa a internet à vontade, do jeito que Sim. achar melhor, e um outro grupo que vai Fazer uma abrir mão. pesquisa. Não, abrir mão de celular. É que, assim, tem Vai estudar com estudos- livro, vai estudar, vai ir na biblioteca, não vai usar a internet no dia a dia. Estão convencendo um grupo Sim. de alunos Sim, pra... a participar do experimento social. Rede social tá uma pesquisa. Tem muitos estudos, assim, por exemplo... E ele é professor de uma dessas classes, onde o aluno ele não vai ter outra fonte de informação, ele vai se propor a fazer isso, lógico, né? A pessoa tem que se propor a não ter rede social, Sim. a não fazer pesquisa Sim, sim. que não seja em livros e bibliotecas, não usar a internet, e o outro grupo vão estudar os mesmos assuntos, só que cada um do seu jeito. Sim, Um à moda antiga, digamos assim, e o outro usando todas as ferramentas que tem agora. Sim, Porque eles querem ver qual é o nível, no final, qual é o impacto cultural que tem aquilo ali, né? Sim, tem muitos estudos que dizem que, tipo, o muito tempo na frente da cela às vezes pode impactar negativamente os estudantes, né, principalmente, porque aquilo dispersa o teu foco. E tem muitos estudos também que falam sobre os algoritmos que existem dentro dessas redes sociais. Então, assim, esses algoritmos, eles são estratégicos e são específicos. Sim, eles pra que geram passe mais dados, tempo. eles geram dados, começam a te conhecer e começam a te oferecer coisas que tu gosta pra ficar Também mais a tempo ali. gente pode falar de como isso impacta as crianças, né? Sim, Que hoje em dia crescem muito. com a tecnologia nas mãos, então como isso Sim. pode afetar a geração. Tem um dado que fala que essa é a primeira vez na história que a nova geração vai ter um QI menor que os Menor que pais. dos pais. Não sei se tá. eu Então, não li a isso pesquisa, não sei aí, se tá. eu li a pesquisa.
realmente é meio Sim, assustador, assim, É porque assustador. foi a primeira vez na história da evolução da humanidade que os filhos estão nascendo com QI inferior ao dos pais, Sim. justamente e fora os problemas sociais que está Sim, causando sim. e os problemas cognitivos também, Sim. que tem causado passar muito tempo ligado a telas e celulares. Uma coisa que a gente pode ver que está aumentando muito é a ansiedade, por exemplo, das Ansiedade. pessoas, que aumentam. O Cury, que é um psicólogo brasileiro, ele Sim, inclusive, Augusto. Augusto Cury, ele cadastrou uma doença que não existia, que é a síndrome do pensamento acelerado, Sim, não é. que é pensar muita Sim. coisa ao mesmo tempo e isso Ou aí não virou uma pensar, né? síndrome. Porque às vezes a gente fica tão vidrado E às vezes dentro a gente- daquilo. E é que muita acaba informação, não né? Informação É muita demais. informação, verdade. Isso é uma coisa assim que eu consigo É, enxergar na minha vivência assim, com a internet. É muita informação. é muita informação sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. E às Entendeu? vezes essa informação ela acaba não sendo muito produtiva, porque Não. é aquela. Porque fica muito na superficialidade e ninguém se aprofunda no assunto. Superficialidade. Também exato. por um vício, porque é muita dopamina. É. De uma vez só, isso. E daí quando tu Sim. vai Sim, porque fazer esse uma coisa mais estímulo te dá uma natural. resposta Isso. cerebral muito positiva ali na Exato. hora, mas ela é momentânea. A dopamina, ela vicia, né? É, Por exemplo, os vídeos do TikTok, a gente não consegue ficar mais de 5 minutos vendo um vídeo, porque Sim. a gente é dia, a gente não consegue fazer uma tarefa que demanda de mais tempo. Porque Inclusive, isso tá também mostrando como o nosso cérebro tá tendo que se adaptar a essa aceleridade que a gente tá vivendo hoje. Então, É Por tudo exemplo, muito acelerado. é tudo Sim. muito acelerado. Eles aumentaram o tamanho dos vídeos, ao mesmo tempo a retenção, que é o tempo que a pessoa passa vendo o vídeo, diminuiu. Então, o TikTok aceita vídeos de até 9 minutos agora. A gente faz as edições, então vai botar lá, tem os vídeos de um até 1 minuto, e tem os vídeos até 9 minutos que tu pode botar, mas a retenção no vídeo de 9 minutos é muito baixa. Sim, As pessoas não veem nem... Olha, tem que ser um assunto muito interessante. Quem consegue uma retenção maior é raro. A pessoa ficar 2, 3 minutos assistindo o mesmo não, é bem vídeo. difícil. Porque é só fazer assim, já vai para outra. E são assuntos muito variados, né? Tu não consegue pegar e... Claro, Prender o a atenção, algoritmo vai mostrar aquilo que tu mais para vendo. Fica muito tempo vendo uma política, ele vai começar a te Às mostrar mais vezes coisa tu fica política. assim, um segundo só, ou segundos a mais naquela mesma tela ali, que ele já vai te indicar coisas parecidas Coisas parecidas com aquilo ali. semelhantes, né? Então, e inclusive, lá no Vale do Silício, as escolas onde estudam alguns filhos me fugiu o nome do cara do Facebook, do Meta, O Mark Zuckerberg? Zuckerberg, os filhos dele estudam lá, os filhos do Elon Musk estudavam lá, não estão mais, porque agora que ele é da África do Sul, os filhos dele se mudaram, agora estão morando em outro lugar. Ele mesmo está morando ele mesmo está morando numa das casas que ele faz lá de $50 mil, que tem 60 metros quadrados, que ele montou uma fábrica dessas casas menores aí, prontas, e ele está morando numa dessas casas. Eu não sei se é 1 ou 2 filhos que ele tem que não estão mais nessa mesma escola. Lá não tem nenhum equipamento eletrônico. A escola, desde da mais tenra idade, prepara e é lá no Vale do Silício. Sim, então é no centro das Big Techs, né? E lá eles não, os filhos desses grandes das tecnologias estão estudando, é uma escola caríssima, muito também. protegida, porque eles têm muito medo, né? Que o pessoal muito rico, né? O pessoal das Big Techs, o cara que é sócio de uma empresa, que nem aqui em Gravataí, agora teve uma empresa que já virou um unicórnio, né? Ela vale mais de $1 bilhão, e foi montada aqui em Gravataí, um aplicativo. E esses caras ficam milionários quando uma ideia dá certo. E eles têm que botar num lugar muito protegido. Mas lá eles não estão protegidos só a questão física deles, estar num lugar seguro. Eles estão num lugar que não tem acesso à tecnologia. Sim. Dizem que na casa do Zuckerberg não tem nem TV. Sim, não. Tem vários estudos que estão apontando, né, que muitas universidades, escolas, inclusive, estão retirando, excluindo todo o acesso à tecnologia, justamente porque existem muitos Para as impactos. pessoas terem mais foco também. E né? também para ter mais foco, porque agora, no mundo que a gente está hoje, por exemplo, no mundo contemporâneo, a gente utiliza muito dessas tecnologias que às vezes não tem um limite, uma restrição, e isso causa muitos impactos negativos. Sim.
Eu acho que tem essa importância, mas eu acho que Sim, o com uso certeza. inadequado, principalmente de pessoas muito jovens. E de qualquer coisa, na verdade. Por Se a gente exemplo, for Tudo que foi Se a gente for exagero, né? analisar, né, o excesso e o consumo exacerbado em alguma coisa sempre tem um impacto negativo. Né? Uma coisa que eu tô vendo muito na É a internet diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Sim, né? é. Sim. Pois é. é a questão da nostalgia, né? Sim. Porque Sim. parece que todo mundo tem saudade do passado. É. Todo mundo tem saudade do passado e, assim, não tem o que fazer. E a gente percebe que a internet às vezes faz a pessoa não prestar atenção na vida dela, no tempo que ela tá vivendo. A gente tá num mundo muito acelerado. Ontem eu vi o Elon Musk falando que ele disse que as inteligências artificiais estão tomando um volume tão grande que em muito pouco tempo, segundo a previsão dele mesmo, as pessoas não vão mais diferenciar a realidade do mundo virtual. E já tem gente que passa 12, 14 horas no mundo virtual. Né? Que é muita coisa. É muita coisa. Lá ele tem Eu acho que até mais. Até, ele não sei. ele tem a escola, que é toda virtual, porque essa... É o metaverso. Aqui o metaverso não chegou aqui com causa que- a facilidade que tem em outros lugares. Até porque a internet aqui não é tão boa e tudo. Então ela dá uma falha ali. E eu acho que as pessoas não tem tanta tecnologia, não está tão barato aqui, é muito caro. Sim. Esses óculos de realidade aumentada, Realidade esses virtual. equipamentos. Né? Inclusive tem uma empresa lançando que dizem que vai ser um novo equipamento que vão usar, que vai substituir o smartphone, que é só um botãozinho, que não sei se vocês já viram, só vai ele projeta onde tu quiser uma imagem, ele pode projetar uma imagem e dali tu... Um holograma. É um holograma, ou ele vai se transferir automaticamente para alguma tela, Sim. TV, alguma coisa que está usando, ele se conecta automaticamente e ali tu já passa o conteúdo que tu quer. E ele vai ouvindo o que tu fala e já vai se Sim. preparando, ele vai ligando para quem tu quiser. Ali está tudo integrado, tá o computador, tá o telefone, tá tudo ali. Sim. E junto disso a gente tem também um dos maiores índices de depressão entre jovens, Suicídio, né? suicídio, cada vez mais. São Então a gente vê que tá tudo Eu sou de interligado. uma geração que eu não tinha nada disso. Eu fui ter telefone em casa, eu já acho que tinha uns 13 anos já. Quando a gente tem telefone fixo em casa. Também era o acesso, Não né? tinha. Que era bem difícil. Muito porque difícil. Eu também. Eu fui. Já acho foi... que- Também o telefone custava muito caro. Muito Sim, caro. cara. O primeiro celular que eu tive era um tijorola que a gente Bah. chamava. Era um troço desse tamanho assim. A bateria, a gente botava na Que é de que cinta. Eu nasci em 68. Sim. Realmente bem mais. De uma geração que até a década de 90 o celular era uma coisa que não existia. Não existia. Existia lá em outros países e tal. Aliás, o primeiro lugar que teve celular no mundo foi no Brasil. Foi um experimento aqui do interior do Rio Grande do Sul. Tinha um sistema de celular que funcionava só na região. E até pouco tempo atrás estava funcionando. Lá estava funcionando ainda. Não sabia disso. Era um sistema aqui do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, Pelotas. Teve um convidado nosso aqui que contou essa história já. Agora eu não vou lembrar. Acho que foi o Regis, que ele trabalha com telecom. O Regis Rodrigues, ele trabalha com telecom. E ele contou essa história aqui, que foi o primeiro lugar. E até pouco tempo atrás eles ainda tinham as operadoras de celular. Não podiam entrar nessa região porque eles tinham deles operando lá ainda, funcionando. Muito antes que outros países. Muito antes até que os Estados Unidos. Mas era uma coisa localizada. Ele tinha um âmbito muito... Era uma cidade só. Uma cidade do interior, não vou lembrar qual é agora. Se ele estiver aí na escuta aí, Regis, se tu estiver aí na escuta, manda para nós aí que eu não estou lembrando agora. Mas aquilo era uma coisa localizada, não era uma coisa que usava em todos os lugares. Inclusive os Estados Unidos teve um delay ali porque ele apostou muito tempo no GSM, depois mudou o sistema, então ele ficou meio ficou defasado ali, depois que ele rapidamente ele alcança. Mas se eu não me engano, o tempo que os computadores, porque quando eu comecei a usar computador, o computador era um teclado, muito grande. uma coisa. Primeiro tu ligava numa TV, uma TV de tubo. Depois, assim, aí vieram os monitores e tudo. Era aquela tela verde, com aquele DOS ali, mais nada. E foi as primeiras experiências que eu tive com o computador. O primeiro computador que eu tive era só para editar texto. E um disquete muito grande. O disquete era desse tamanho. Um troço. E não cabia nada. Tinha uns que não cabiam uma foto. Porque as fotos eram muito pesadas, realmente. E a imagem era todas digitalizadas, eram imagens analógicas que foram digitalizadas. Não era... Agora a imagem já é digital, ela já é... Né?
Hoje um smartphone faz tudo, antigamente era uma... Então a nossa Hoje o geração celular faz tinha mais que aqueles computadores. muito mais, É. não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Aqueles computadores não faziam quase nada. É. Se tivesse um joguinho era muito. E naquela época tudo que a gente precisava, Barça todo mundo tinha em casa, que é uma enciclopédia, com um monte de Sim. livros, com cada assunto, e ela se renovava a cada 5 anos. E a diferença Então, é que tu precisava ir até as bibliotecas, procurar, Precisava, pesquisar os eu a biblioteca, eu estava no Feliciano, a biblioteca do Feliciano era muito boa, Sim. e aqui tem uma biblioteca no seminário também, que é muito boa. Inclusive eu era coroinha do Padre Álvaro aqui na igreja, e eu li o Lobo da Estepe, de Isaac Asimov, e eu praticamente virei ateu naquela época. Larguei a religião e tudo por causa o Isaac Asimov foi um visionário, um grande autor. Tudo que a gente conhece de filme de era espacial foi baseado nos livros dele. Guerra nas Estrelas, todos baseados nas histórias que ele fazia. Acho que Foi uma releitura. Ele tem alguma relação com uma Odisseia no Espaço, né? Na verdade, foi um livro dele Eu acho que que foi. gerou o livro que deu origem ao filme. Sim, a Eu conheci Fundação ele. também é um livro bem grande dele. Eu conheci ele Todos os livros pela... dele são muito... São. Eu conheci ele pela são Clarice Spector. Ah, sim. Tem um vídeo que ela fala dele. É. Quando ela leu ele pela post. Ele é um autor, assim, não, eu não, acho que bem... O Lobo da Estepe, Não é qual o ano deles. são vários livros dele. O Isaac Asimov ele foi uma Sim, referência é um durante dos muito tempo. Uhum. Então era uma... E tu tinha que ir na biblioteca. Sim. Aqui esses dias eu fui a Gramado e encontrei o casal que era dono de uma... Aqui na Anápio Gomes tinha a Vai e Volta. A Vai e Volta é um lugar que tu alugava livro. Tu ia, alugava um livro, ficava uma semana, lia, devolvia, pegava outro e lá, que nem locadora de filme, né? Que não é uma coisa do tempo de vocês, né? Que vocês já estão no streaming já. Mas eu lembro muito de quando eu criança que eu ia em locadora de filme. locadora, mas já era DVD, né? Era DVD, sim. Eu comecei a alugar, né? Que era videocassete. Nossa, muitos dinossauros. E era outra coisa, tinha que demorava, havia um lançamento de um filme, demorava agora. E quando os vi que o streams tá pessoal ali. ficava feliz, né? Nossa, e a demora, e a espera para te ver o filme que era lançamento. No lançamento chegava lá umas 20 fitas só. Aí a cidade toda aqui deu lançamento. Uma coisa que a gente pode analisar é a questão da música, né? Que hoje em dia ninguém Sim. mais escuta um álbum completo. Não. Ninguém mais... E nem lançam mais, né? Só alguns só que vão lá singles fazer agora. lançamento, só singles. Vai lá e lança, e ele vai lá e bota, ele até bota o trabalho dele todo lá no Spotify, no canal dele lá, ou até no YouTube, mas ele sabe que é uma música que vai puxar e ele vai monetizar só com aquilo ali e o resto é É a questão da vida, assim, momentânea, né? Tipo, a questão muito rápida, as Muito pessoas não rápido, acabam não... muito rápido. Antes eu esperava um artista lançar o novo álbum dele, ia lá, ouvia tudo. Tinha até a programação, influenciou até na programação das rádios. Sim. Tinha rádio aqui que tocava só o lado B dos discos. Ele ia lá e só tinha um programa. Aqui a Rádio Ipanema tinha um programa que era o lado B. Ele pegava dos discos que mais tinham feito sucesso, pegava a música, era do lado B, aquele que ninguém ouvia, ou quase ninguém ouvia, ou que não fazia sucesso, que não era a música de trabalho do artista. E ele tocava, fazia uns programas só com aquelas músicas ali. Para mostrar também para as pessoas, olha, esse cara tem um outro trabalho aqui, que não é só aquela música que estourou, tem outras coisas. Até os hits não tem mais a mesma duração. Não tem. Nossa, a gente eu lembro de uma música que foi um hit, eu lembro de uma época toda, assim. Sim, fica muito ligado, né? O nosso proprietário da rádio aqui, o Gonçalves, que é essa criatura simpática que estava aqui, ele é radialista há 52 anos. Nossa. Então ele tem uma história, né? E ele tem um programa de noite que é o Baú da Saudade, que ele toca música dos anos 60, 70 e 80. E é muito, o pessoal assiste muito, ontem tinha 300 pessoas assistindo o programa dele, e é o que as pessoas sentem falta, né? E a gente está durando mais, né? Antes as pessoas aqui em Gravataí, inclusive, está virando um polo de longevidade aqui. O Instituto Ikigai, que é um instituto japonês, está fazendo um estudo sobre como adaptar a cidade, contratado pela prefeitura, como adaptar a cidade para pessoas mais idosas e tudo. Inclusive As pessoas estão durando mais e estão tendo acesso à tecnologia, né? Inclusive na Europa, isso que tu falou é bem interessante, né? Tem os índices de longevidade estão crescendo muito. Muito. Muitas sociedades estão envelhecendo, né? Com o tempo.
E as cidades têm que se adaptar para isso. Tipo, tem até um estudo que eu vi que era colocando que a África ia ficar como um dos continentes com a população mais jovem do planeta, né? Sim. Mas a gente analisa mais isso quando a gente compara o nascimento de pessoas, né? Porque a gente vê que o índice de pessoas que estão nascendo assim, é muito menor comparado com o que de anos atrás. A Europa então, já está sofrendo isso. Sim, a Europa está A sofrendo. Europa é um continente envelhecido. Sim, né? está envelhecendo, né? Que as pessoas estão... Portugal é um problema gigantesco. Sim. Se vocês quiserem estudar em Portugal, na idade de vocês, conseguem bolsa facilmente. Né? Aqui no Brasil também, né? Tá indo assim também. É que o Brasil está num estágio intermediário, né? Não está como está a Europa, mas está se encaminhando. Mas já assim, Sim, tanto que sim. fala muito sobre a aposentadoria, né? Sim, Que é um tema. Vocês já fizeram um debate falando sobre isso? Já Não. A aposentadoria é bem polêmica. Assim, É bem polêmica, polêmica, sim. Porque é muito difícil. Quando tem mais pessoas, quando tem muita gente trabalhando e poucas aposentadas, é uma coisa. Agora, quando tem muita gente aposentada e as pessoas adquiriram muitos benefícios ao longo dos anos e o valor da aposentadoria é muito grande, mesmo que ela ainda, que tem gente que se aposenta e continua contribuindo, é descontado um percentual dela, não alcança o número de pessoas e cada vez mais tem gente na informalidade. Quem trabalha com internet está totalmente na informalidade. Só quando tu precisa mesmo, tu vai lá e registra uma MEI, alguma coisa. Agora as MEI estão acabando. Esse é um bom lado da internet, porque ele abriu todo um novo mercado, assim, sabe? Mercado que as pessoas não só se mantêm, elas vivem, às vezes empregam outras pessoas e tudo. E também os meios de comunicação, né? Que nem a gente pode analisar as eleições de 2018, elas foram totalmente diferentes porque tinha a mídia digital, internet. Sim. A coisa mais... A gente viu a eleição do Trump, foi toda feita nas redes sociais. Exatamente. Ele se elegeu só com as redes sociais. A mesma Esse coisa que se repetiu aqui com o Bolsonaro. Ele era gigante nas redes sociais e aí conseguiu se eleger justamente por causa disso. Porque essas informações eram muito monopolizadas, né? Sim, antes tu tinha que... não, a informação oficial é aquela que está lá no Jornal Nacional, por exemplo. Nos telejornais, aqueles mais tradicionais. Depois não, as pessoas até criaram uma certa... A pandemia trouxe as pessoas de volta para a TV. As pessoas estavam bem afastadas da TV aberta, principalmente, né? Mas a TV também está perdendo bastante. Tá perdendo. Bastante Cada vez público, mais. Porque tem muito conteúdo de streaming que tu assiste a hora que tu quer. Inclusive telejornal. Sim. Tu pode assistir um telejornal no horário que tu quiser, tu não precisa ver no horário que ele está passando na tela. E às vezes as pessoas, elas não têm muito tempo também. Jornais, por exemplo, jornais físicos, as pessoas também já não leem muito. Não, tá acabando, não tem. Nem sei se ainda tem, só os grandes, assim, como ainda Zero tem, Hora, assim. Ainda tem, mas a gente já nota uma diferença. A Zero Hora de domingo era desse tamanho. Agora ela está assim. Classificados não existe, acabou os classificados. Tu só vende coisa na internet. Os caras têm esses grupos de venda e compra no Facebook, nas redes sociais, o cara anuncia no Instagram dele mesmo, alguma coisa que ele quer vender. Antes era só classificado. Emprego, LinkedIn, a rede social, né? Não é mais como... são aplicativos de busca de emprego, coisa que não existia antes. Tinha que esperar, tá desempregado, tinha que pegar a hora do domingo e ver qual era as ofertas de emprego que tinha naquela semana. E aquilo desmonetizou também esses veículos de comunicação impressa. Foi um dos motivos, foi esse, né? Acabou com várias fontes E o teu alcance na internet é muito maior. Mas ao mesmo tempo se adaptaram também, né? Alguns se adaptaram, outros fecharam, quebraram. Esses grandes jornais, como a Zero Hora mesmo, até recuperação judicial. Sim. E é um grande conglomerado, claro. É que estão ali, está separados. O jornal das outras... se a rádio dá lucro ou a TV dá lucro, aí o jornal já não dá lucro, então eles têm que separar mesmo. A rádio não morre. Não, a rádio não morre. A rádio não morre. Porque ela se adaptou, ela foi para a internet. Né? A rádio não é aqui, não, mas é uma rádio web, tá ali, aquela imagem que vocês estão vendo ali é do aplicativo da rádio. Ela está no ar o tempo todo para quem baixou o aplicativo, ela está no Facebook e ela está no site da rádio. Então, às vezes, no site da rádio ou no aplicativo tem mais audiência no próprio Facebook. Sim. A audiência maior é do aplicativo, do aplicativo da rádio. Porque lá a gente não consegue ver do mesmo jeito que vê no Facebook, porque ali está aparecendo quem está online. Ali não, no outro não dá para ver tanto assim. Tu tem que entrar lá e buscar essa informação. E também é mais prático, né? Às vezes. E é mais prático. O aplicativo. Também o aplicativo ele fica mais leve. Sim. Porque ele já foi feito para ficar mais leve, para te abrir uma. Tu pode só ouvir, ou tu pode ver a imagem. Tem a câmera de estúdio. Sim. E dá para te ver a imagem
A imagem da câmera de estúdio tu pode só ouvir também. Às vezes a pessoa está dirigindo, como era o rádio antigamente, que não tinha imagem. Agora não, ele conseguiu unir, rádio também tem imagem, e o rádio está na web, aí perdeu a barreira. Antes tu saía de uma cidade para outra, estava ouvindo um programa, no meio do caminho ela já começava a pegar ruim, que nem tu ia para a praia, saía daqui ouvindo Atlântico, chegava ali perto de Osório, já não ouvia mais, eu tinha que achar o Mas é rádio. muito prático, né? Porque com o radinho tu vai pra qualquer lugar. Sinal. Por isso que os podcasts tomaram tanta também proporção, né? Sim, o Brasil é o país que mais produz e consome podcast no mundo. Sim. Mais que os Estados E Unidos. tem podcast de tudo. De tudo. Pode imaginar. Todos os assuntos. Todos os Eu gosto assuntos, bastante mais de absurdos. podcast. Por isso que o nosso é voltado para assuntos da aldeia aqui. Inclusive, pro inglês é muito bom o podcast. Sim, Pra escutar, se ninguém aprender, sabe? Sim, botar pra um quem quer podcast aprender. e escutar. Pois eu vi uma pesquisa também, até falar sobre isso com vocês estão estudando inglês, vão precisar cada vez mais, porque vocês estão mirando nesse tipo de proposta, de fazer debate e tudo, aí vocês vão ter que, cada vez mais, vai ser uma coisa natural para vocês. As inteligências artificiais estão dublando. Ontem eu vi um podcast inteiro que tinha sido dublado por inteligência artificial. Eles vão lá e copiam a voz da pessoa e a boca mexendo no formato da palavra é perfeito, é muito perfeito. Sim. Isso é uma pena para quem está aprendendo inglês, é uma pena para a dublagem brasileira, que é uma das melhores do mundo, né? Que daqui a pouco o filme vai vir dublado por inteligência artificial. E é um mercado que vai deixar de existir, porque os dubladores brasileiros são muito bons. Né? E não só dublagem, né? Também teve aquele protesto, aquela greve lá nos Estados Unidos. Sim, a greve dos produtores, né? Tem inteligência artificial produzindo roteiro já, né? Sim. Não precisa mais do roteirista aqui lá, né? E precisa só de uma imagem do ator pra fazer o resto todas. Inclusive o Morgan Freeman fez um protesto, porque teve um rapaz que criou uma imagem dele, mas ele consentiu, né? O cara criou esse rapaz, acho que ele é ator, ele foi lá e fez, era ele falando e dando uma explicação, mas a imagem que aparecia era do Morgan Freeman, perfeita, não tinha, aí depois, tem o cara tá falando do lado, e tem uma TV, e tudo que ele tá falando, tu tá vendo que tá saindo ali na voz do Morgan Freeman, com a voz dele mesmo, quer dizer, ele sintetizou a voz, é eletrônico, mas é perfeito. É digital, mas é perfeito. E depois de trás da TV sai o Morgan Freeman, sabe? Tudo isso que vocês viram não fui eu não falei nada disso e tal, mas eu estou de acordo com o que está ali, só que ele disse assim, é assustador, ele disse assim, daqui uns dias, ele disse assim, eu já vou ter morrido e vão continuar lançando filmes ele disse assim, se os meus descendentes aceitarem, porque aí não é mais ele que opina, né? Quem tem o direito de imagem dele, se os meus descendentes aceitarem, eu vou continuar produzindo filmes, fazendo filmes. Aí ele pegou e disse assim, talvez eu ganhe um Oscar até depois de morto. Meu Deus. É um troço assustador. É assustador, né? Porque tá muito real, né? As coisas, não é só, eles produzem vídeo, produzem tudo. E até para vocês, né? Estão assustados, vocês que já nasceram nesse mundo virtual. Sim. Imagina para mim, né? É verdade. Eu não tinha nada disso, a gente não tinha nada disso. Cinema já era uma coisa... O cinema evoluiu muito. Sim. Eu já estudei cinema, o cinema evoluiu de um jeito assim que antes, quando eu estudava cinema, não tinha como tu fazer cinema aqui, a não ser que fosse com um orçamento gigantesco. Hoje em dia tem filmes inteiros, festivais de filme, que são só filmes gravados com o celular. E a qualidade é absurda. Sim. A qualidade é absurda. Hoje a gente tem acesso aqui, o programa que eu uso para editar é o mesmo que foi usado para fazer o primeiro filme do Matrix. Então, hoje é uma coisa normal, né? Mas naquela época era o que tinha de mais sofisticado, mas hoje é uma coisa que já se tornou, todo mundo praticamente tem acesso, até por um preço razoavelmente barato. Mas ele foi revolucionário, né? O Matrix ele revolucionou boa parte do cinema. E ele foi a 1000ª revolução que o cinema teve. É verdade. O primeiro foi lá com Guerra das Estrelas, com a Odisseia, que tu falou que foi que foi um filme revolucionário, que as imagens... A Odisseia no Espaço é um filme revolucionário, um filme muito inteligente, mas as imagens foram revolucionárias. Criaram câmeras para gravar aquelas imagens, mesmo ainda em película, né? Então, realmente, não tinha nada ali que foi digitalizado, né? Sim. Mas parece que já tem a versão remasterizada dele.
Mas vamos voltar para o assunto de vocês. Vocês, nessa de fazer debates online, que a gente falou que teve uma pessoa que foi muito agressiva, no caso, mas vocês já ficaram com muita raiva de algum debatedor que vocês encontraram? Ou vocês conseguem... Não, é só um debate. Sim, mas alguém, de vez Eu em quando, as pessoas particularmente não agitam. tenho nenhum problema com isso, porque pelo menos assim, quando eu vejo alguém falando um pouco mais alto, alterando um pouco a voz, eu não me importo porque eu sei que é um debate, então tipo, Sim. não é nada pessoal, Sim. assim, a pessoa tá tentando defender um ponto de vista que não necessariamente pode ser o dela, mas enfim, ela tá Sim, ela tá argumentando ali a favor argumentando. disso, porque ela quer ganhar o debate, mas não é gritando às vezes que tu vai ganhar o debate. O que importa no debate é realmente a argumentação. É que muitas pessoas tendem a ter uma retórica. Se empolgam. Se empolgar também, né? Isso. Também cada pessoa tem seu estilo de debater. Tem cada Então, pessoa às com um estilo vezes, diferente. a pessoa é mais sarcástica, esse é o estilo dela, de conseguir formular os argumentos dela. Então eu entendo isso. Minhas palavras são as mesmas, cada Isa. Mas Mas ser sarcástico é bravo, né? Mas faz parte. Eu não me faz importo, parte. realmente me Sim. importo. Mas naquele dia a pessoa foi mais Mas clara o mesmo. cara sarcástico, às vezes, ele é mais irritante do que a pessoa mais Sim. agressiva, né? Sim. Que é muito debochado, sarcástico, tem gente ele que fica sabe mais ser irritante. sarcástico, né? Mas é bom para vocês aprenderem a analisar as pessoas, né? Sim. E a gente tá em contato com várias pessoas Sim. também. Mas assim, hoje é super normal, assim. E assim, vocês debatem com pessoas do Brasil inteiro, até de outros Sim, lugares. do Brasil inteiro. E dentro do Brasil, vocês veem que tem uma diferença cultural muito grande? Sim, tem várias diferenças culturais, assim, diversas, na verdade, que a gente percebe, né? Que é bem importante, porque a gente acaba entendendo que não é, tipo, só a nossa cultura, assim, aqui. A gente acaba conhecendo outras, o que é, tipo, bem interessante, bem legal. Assim, até a relação de Outros comida, sotaques. sotaques, Sim. tipo, Sim. é muito legal. Assim, Porque a gente acha que não tem sotaque, né? Mas quando a gente sai E daqui, a gente acha vê que não tem sotaque, mas a gente tem. Tem. exato. E a gente... É só a gente sair daqui. Eu Sim. trabalhei um tempo viajando, eu ia para tudo. E a Chegava gente lá, solta os um bar também, as pessoas já dizem, Ah, do sul, Eu escrevo capaz. Capaz também é uma coisa, acho que é mais do Rio Grande do Sul, não sei. Sim, E aí- totalmente. E aí, tipo, às vezes eu uso também capaz, né? Daí a pessoa, é capaz, mas assim. Não, o capaz ele serve para tudo, praticamente. Sim, não, a É gente só usa mudar a bastante. entonação de voz, ele já... Sim, E a gente realmente não tem esse... Só quando a gente convive com outras Sim. pessoas, sim, porque a naturalidade com que eles identificam que a gente é gaúcho sim, é impressionante. Eles acham que não tem sotaque, tá falando corretamente, sim. tá falando sem sotaque. Quando a gente fala fala uma frase e a pessoa já disse que tu é gaúcho, mas não, eu não tenho sotaque. A gente é obrigado Sim. a entender que tem sotaque. Sim. E essas pessoas com outras culturas muito diferentes, assim, o que surpreendeu vocês, assim, já teve alguma coisa que surpreendeu A muito Isa, vocês? ela tem experiência de ir pra Harvard, então acho que ela... Assim, culturas diferentes em relação ao só ao Brasil, pelo menos? Ou... O outro é aqui dentro do Brasil, porque o Brasil é gigante, né? O Brasil tem vários Brasis aqui dentro, né? tipo, Várias assim, realidades. isso me fez ter uma visão muito mais ampla sobre o que é o Brasil, né? Porque o Brasil tem muita regionalidade. Sim, Muito. muita. Diversos. Então, tipo, tem estados assim que tem uma própria cultura, sabe? Então, é muito legal porque a gente acaba conhecendo outras. Agora, saindo um pouco do Brasil Uhum. e do mundo, assim, que eu pude ver lá, que eu já participei dessa conferência de Harvard no início do Uhum. ano, eu pude ver que, assim, existem muitas culturas diferentes. Então, quando a gente participa de alguma coisa global, assim, que a gente precisa estar num espaço que é bem globalizado, enfim, Uhum. a gente conhece muita coisa nova, que assim, não dá pra explicar o tanto de coisa. Porque como a gente vive eu pelo menos, eu nunca saí do país, nunca tinha ido pra lugar nenhum, eu percebi que é muito diferente, sabe? Assim, é muito legal também ao mesmo tempo. Porque eu acho interessante conhecer, tipo, novas Sim. culturas e assim, tradições também que são muito legais. Inclusive, uma coisa que você me contou é do sotaque dos indianos. Também tem diversos sotaques, às vezes, porque tu tá falando inglês, mas sim. não é tipo o inglês que todo mundo fala igual, por exemplo, sabe? Então o sotaque ele varia muito, então também tem isso, sabe? É muito legal. Sim, dentro dos Estados Unidos, bom, Sim. a gente vê isso quando os filmes tu vê direitinho, quando eles têm aquele negócio do motorista de táxi indiano, Sim. que é bem tradicional, vários viraram até humoristas, de tanto que lá muito stand-up feito com esse pessoal de Sim. lá, que eles têm um sotaque bem carregado, né? Uhum. Que eles aprenderam o inglês britânico lá que é lá todo mundo, todas as escolas falam um inglês britânico lá, né?
E o próprio inglês britânico é diferente, né? O inglês Sim. britânico também é diferente do É, inglês bem americano. diferente. Sim. Ele tem outra entonação. Tem Sim, uma entonação diferente. Sim. Também Uma coisa assim italiano. que eu uso muito pra simular é o português de Portugal e o português do Brasil. Sim, que é totalmente diferente. totalmente diferente. Embora seja a mesma língua, é muito diferente. Assim. Na África também tem vários países que falam português, Sim. foram colônias portuguesas. Sim. E também eles têm um que tem alguns sotaques assim que não é nem o de Portugal, é mais próximo do de Portugal, mas está bem distante do nosso, assim. Sim, É bem diferente. Aqui dentro do Brasil também. Sim, uma vez eu tinha visto também um estudo que mostra que dependendo da localização que tu tá no planeta, tu pode ter uma inclinação para falar mais fechado, mais aberto. Claro. Sim. Então, por exemplo, regiões mais frias, tu fala com a boca mais fechada, sabe? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, tu percebe isso também, sabe? Porque é uma região mais fria. Então, também isso é uma variação, sabe? Que é bem interessante também de ver. Sim, a pessoa economiza energia até para isso, né? Porque a energia tem que se aquecer, né? Tá Pois muito frio. E a gente teve aqui no programa também o Paulo, que ele e a filha dele e um grupo daqui de Gravataí de robótica foi para os Estados Unidos para participar daquela competição da NASA. Sim. Que eles ganham um robô, aí tu vai lá e faz, o robô vai ter que fazer uma tarefa, você tem que criar toda a adaptação aqui com materiais locais e tudo. E eles foram lá várias vezes já. E uns ganharam umas 3 vezes lá. Ah, que legal. Já ganharam umas 3 vezes. E uma das vezes que ele perdeu, eles perderam pro pessoal da NASA. Eu disse, então se não perder, né? Se não perder para a NASA, Pois é, né? a NASA que propõe o desafio, né? Pois é. E perder para a NASA, então quer dizer que vocês ganharam 4 vezes. Então, perder para a NASA não é perder, né? E eu disse que lá eles sentiram isso lá, que tinha gente do mundo todo, e tinha gente dos Estados Unidos inteiro, e disse que a diferença até de sotaque dentro dos Estados Unidos, Sim. o sotaque texano é bem forte, é bem carregado, Sim. né? Seria como o nosso É que mineiro aqui, né? Se a gente olhar assim, é bem parecido com o Brasil também. Mesmo sendo um único Porque país. os Estados Unidos e o Brasil é maior que os Estados Unidos em terras contínuas. Em terras descontínuas, como eles têm o Havaí, tem o Alasca, aí eles são maiores. Mas em terras contínuas, o Brasil é maior que os Estados Unidos. Pouca coisa, mas é maior. E claro, eles têm outros territórios, eles compraram o Alasca, eles têm os arquipélagos lá do Havaí, então aí eles acabam ficando maior que o Brasil. Mas também, né, é só ver no Alasca, as pessoas têm outra forma de falar bem diferente. Sim, São americanos. São Ou vários então o idiomas. de Califórnia. A Califórnia, né? Nossa, os sotaque deles é Várias muito... formas. E em Miami tu não precisa nem falar inglês, tu pode ir lá falar em português. Tem muita gente na Flórida que é... A Flórida toda, em Miami então, diz que Miami é só brasileiro, por tudo quanto é lado, ou latino, né? Mas eu sempre achei que falar espanhol ia ser muito fácil, né? Por É. ser uma língua muito próxima do português, é próxima. Miami tem muita Para gente que fala nós espanhol, aqui do sul, é mais fácil falar espanhol, entender o espanhol, né? O Nossa. portonhol por causa das fronteiras. Pra Mas mim, não, mas para quem é lá de cima, aqui, claro, eu tive experiência aqui, eu viajei muito aqui, trabalhei com agro aqui na região, então eu acabei conversando com várias pessoas, o portunhol virou um fácil. Mas aqui no sul a gente vê que a gente tem mais facilidade sim, isso é no interior, das né? fronteiras, e do interior ali, as fronteiras e tudo. Mas lá pra cima, o cara tá falando espanhol, o pessoal não entende absolutamente. Mas eu também Aqui a gente entende um pouco ainda. Eu tenho muito mais facilidade com inglês. Consumo muito mais conteúdos em inglês, porque pra mim é muito difícil. Porque o que me pega também, assim como a Júlia, é porque o portunhol, às vezes, ele confunde, né? Tem palavras em espanhol que podem ser iguaizinhas, mas não tem o mesmo significado. E aí confunde um pouco, né? Sim. Por isso eu tenho mais dificuldade também com o espanhol. Mas vai ficar mais fácil de entender a maior parte agora o próprio espanhol, né? O mexicano falando espanhol é uma coisa, o argentino, o uruguaio é diferente. É diferente. Não. Totalmente Tem vários. diferente. O espanhol da Espanha é diferente do daqui da América Latina e da América Central também. Então é bem diferente. Bom, todos os idiomas, né, têm as suas peculiaridades. Todos os lugares, né? Todos os lugares. Mesmo sendo a mesma... vocês vão participar de mais algum debate aqui, regionalmente, antes de viajar? Já tem alguma coisa programada? Bom, a gente tem nesse final de semana um campeonato de debate, que vai ser online. E... Castro Alves, o nome. Sim, Castro Alves, o nome do debate. É promovido pelo Instituto E Brasileiro é um de Debate. excelente debatedor, Castro Alves. Castro Alves era ele era um debatedor assim, ó.
E aí, depois disso, a gente também vai ter uma conferência da ONU, que vai ser presencial na Escola Farroupilha. E, enfim, eu acho que esses vão ser os debates que a gente vai participar, assim, futuramente. É que vão abrindo as inscrições, né? Conforme vão abrindo as inscrições. Sim, se você se inscrever, se tiver mais, você pode participar de outros. Né? Por exemplo, vai ter agora o MUN pra universitários lá na URGS. O MUN já é pra ensino médio, agora o MUN é pra... É só pra A URGS universidade. tem um clube ela, na verdade, tem uma área que é só de relações internacionais, que eles promovem projetos de extensão. E aí, nesses projetos tem, por exemplo, organizações de simulação da ONU para ensino médio e também para estudantes do ensino superior. Uhum. E aí, essa que a Júlia falou do MUN é só para estudantes do ensino superior. Exato. E vocês já têm ideia do que vão cursar? Tu diz que está na dúvida entre direito e jornalismo, né? Não, relações internacionais. Relações internacionais. Tu queria fazer Eu quero jornalismo? fazer jornalismo. Sim. O jornalismo ele vai te obrigar a transitar em todos esses Todas locais, as áreas. todas as áreas. E também vai me obrigar a ter uma compreensão de mundo muito grande, né? Sim. O que a gente já acaba tendo com o debate. Sim, também, com o de certa debate. Mas tu não te decidiu ainda. Não, mas jornalismo eu não quero. Mas tu tem tempo. Tem tempo. E jornalismo também acaba sendo um pouco competitivo, né? Porque como uma área bem difícil, eu até ouso dizer. Porque, por exemplo, para te escrever bem, é tipo uma competição muito grande, eu acho também. Sim. Mas é desafiadora, mas ao mesmo tempo é muito boa, né? Eu gosto muito. Né? Ah, sim. Eu trabalho no jornalismo faz tempo. Mudou muito. Está muito diferente. Não mudou muito, com certeza. Está muito diferente. Tá muito diferente. Praticamente todo mundo é jornalista hoje em dia. Todo mundo tem um verdade. programa, todo mundo tem a Pois pessoa. e por isso... E às vezes a pessoa não tem nenhum preparo, mas sabe se fazer entender. E acaba ganhando espaço aí, ganhando relevância maior do que gente que estudou muito. Mas ainda bom, hoje não precisa mais do diploma para exercer a função de jornalista. Não, Tem na vários verdade... jornalistas que são advogados hoje. Na verdade eu não sei se hoje já não é obrigatório, né? Mas teve uma época que sim, não precisava. Não, teve uma época que era obrigado a se intitular jornalista. Agora não, desde 2004 não precisa mais. Mas era o único lugar no mundo que precisava, era aqui. Mas aí tu É o único percebe, lugar né? do mundo que precisava de um diploma para te dizer jornalista, porque aquele pessoal antigo aqui, do jornalismo que a gente conhece, as maiores referências do Brasil, nenhum era formado em jornalismo. Sim. O Boechat não tem nem faculdade, não tinha nem faculdade. O Boris Casoy começou a faculdade de Direito, parou, e é um âncora de TV, respeitadíssimo. Aqui o Lazer Martins, que agora é político, mas foi durante anos apresentador, ele é advogado, não é formado em jornalismo. O mais antigo é o Paulo Santana, ele é formado em Direito, não era jornalista, Mas então virou jornalista. É saber o tanto de curso que vem na internet hoje por Sim. pessoas que nem têm formação. Assim, Não tem. Os caras estão no coach, assim, que vem de curso de... Coach é uma psicologia. maravilha. Assim, Só que aí tem uma coisa... Que agora, para ser terapeuta, tu não precisa de um diploma universitário. Uhum. Qualquer curso pode virar um terapeuta de alguma área, né? E aplicar isso aí e tal. E é onde os coaches entram Então, nessa área aí. Sim. Ele vai lá, se diz coach, é um tipo de terapia, né? Que faz com a pessoa, né? Fazer a pessoa mudar um comportamento e tal, não é muito fácil. E não sei se a maioria é ético o suficiente para fazer É corretamente. verdade. A maioria não é, né? A gente sabe que não é. Mas é que assim, o que eu tava falando em relação ao jornalismo é que por ser uma área assim que tem muita ascensão, então muita gente acaba ficando na área do jornalismo mesmo sem diploma, e por conta disso eu acho que é muito desafiador, né? Quanto mais gente, Sim, mais claro, difícil gente, produzir uma matéria assim, exatamente. mais original, Produzir que conteúdo seja mais... e Mas tal. qual parte tu quer ir? Tu quer, tipo... Eu quero na área de redação, né? Não é que, na verdade, o jornalismo é uma área bem ampla, né? Bem amplo. É tipo assim, muito ampla. Tu pode exercer o jornalismo, exercer a advocacia, exercer diversas outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, Não, tem muita escolha que tu pode fazer com tem jornalismo. muito advogado que virou comunicador. É. E tem gente que vai ficar na frente dos microfones, Eu tem acho gente que vai que ficar atrás fazendo tem gravação. a área de reportagens também, Sim. né? Televisão, então. E tem na própria questão internacional, Sim, tem também. jornalistas especializados em assuntos do Oriente Médio, Sim, especializados em África, em conflitos diversos, que já sim, foram né? em várias guerras. Tem sempre um lugar que está em conflito, né? Sim. Não tem. Agora é que está um exagero, não Sim, precisava e tem ter também os correspondentes, né? os Que correspondentes trabalham. internacionais. A maioria dos grandes jornalistas hoje já foram algum período correspondente. Sim. O Bial,
O Bial teve anos morando, né, Sim. na Inglaterra, porque ele era correspondente internacional da Globo. E depois que ele voltou para cá... Sim, nossa, eu acho muito legal isso. Isso aí é uma coisa bem, bem legal. E aí sim, tu também vai ter que estar na frente das câmeras, Sim. mas o teu trabalho escrevendo é muito grande. É muito grande. Porque tem jornalista que alimenta vários meios de comunicação. Sim. Além das redes sociais, que é um trabalho importante, ele alimenta um jornal em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, Sim, um blog sim. não sei aonde, o E o conteúdo jornalista dele se divide em muitas áreas. se divide, exatamente. E tem lugar onde ele vai largar um comentário que é um vídeo, tem Sim. lugar onde ele vai largar um comentário que é só um áudio para as rádios Um lugar onde online. ele vai ser mais formal e Exatamente, então tem lugar onde ele vai mediar um debate que está acontecendo lá, tem lugar onde ele simplesmente vai chegar lá e vai só mandar um comentário dele, e tem lugar onde ele vai simplesmente retratar uma situação que está acontecendo. Sim. Ele vai lá e vai contar aquela história ali, e aí nessa hora é importante ser isento, quando ele está contando uma história. Ser isento. Se ele for tendencioso, ele não vai contar tão bem a história. O trabalho de jornalista Tem que ter um pouco tem que ter isenção nessa hora onde que tu vai só reportar. Sim. Eu vou reportar o que está acontecendo aqui. Se o cara for tendencioso, né, a gente viu isso agora. A semana passada, ontem, teve aquele míssil que caiu num hospital, né? Uhum. E aí Na todos os fachada. em Gaza. Aí todos os meios de comunicação foram lá e disseram, Israel jogou um míssil. Aí o Israel foi lá e mostrou que o míssil, tinha até vídeo e tem áudio do pessoal do Hamas dizendo, não, esse míssil era nosso. É de um outro grupo terrorista que o míssil falhou e caiu no hospital. E aí, então, todos que tiveram que mudar as suas manchetes, tiveram que alterar. Hoje mesmo saiu que a CNN foi a última, a CNN foi lá e trocou, não, míssil acerta o hospital e tal. Não se retratou. Ele não disse, esse míssil não foi Israel, porque ele anunciou como Israel, né? Ele não se retratou, mas ele botou a informação correta. Um míssil atingiu o hospital, também não falou que o míssil veio de outro grupo terrorista. Isso torna um problema muito maior, porque as informações, os jornais estão muito globalizados, então o impacto é gigantesco. Então. Milhões de E o pessoas. problema, um dos problemas do jornalismo, o desmentido desmentido é sempre menor que o mentido. Mesmo que tenha dado a informação errada por desconhecimento, entendeu? Ou não tenha sido tendencioso, né? Não é o caso ali, eu acho que o caso foi bem tendencioso mesmo. Eles já vêm com essa narrativa há muito tempo, né? E então o caso deles foi tendencioso. Mas mesmo assim, na hora que ele vai, que nem ele fez ali, primeiro ele anunciou, Israel atira míssil em hospital. Aí depois foi desmentido, o próprio Biden declarou, não, a gente analisou todo o contexto ali, a gente tem imagem e tudo. Esse míssil que veio, ele veio da faixa de Gaza mesmo e atingiu o hospital. O míssil ele falhou na trajetória dele e caiu antes do esperado, caiu ele no hospital. E aí 500 pessoas morreram, né? Uma coisa... Sim, nossa. E pessoas que já estavam no hospital, né? Já estavam... E aí ele foi lá e declarou, e eles não foram lá e não fizeram minha culpa. A gente declarou, não. E tem gente que continua compartilhando a primeira versão, em que Israel atirou o míssil. E o trabalho de jornalista também é muito difícil porque ele tem um impacto muito grande na sociedade. Muito. Tu vê uma pessoa que está contando o que acontece lá no Oriente Médio, chega aqui e gera protesto, como aconteceu. Esse fato do míssil ter caído lá gerou protesto na Europa toda. Os caras destruíram um bairro lá que só tem comércio de judeus. Marcaram as portas, como fazia na Alemanha nazista. Imagina, essa informação, teve um professor que foi assassinado, porque era judeu. Ele foi assassinado exclusivamente porque é judeu. Aqui em São Paulo, um professor não conseguia, teve que chamar a polícia para poder entrar na sala de aula, porque ele era judeu. E ele vinha fazendo uma defesa de Israel e tal. E aí, para poder entrar num dia de um debate, porque os alunos não queriam que ele entrasse, estavam lá fechados com a Palestina. A maioria não conhece a situação da Palestina. E mesmo que conheça, não tem debate se os dois lados não estiverem presentes. Se tu vai levar um lado só da história, não tem debate. Imagina você chegar lá, vou debater, não, todo mundo está do mesmo lado. Não tem debate, não tem evolução disso aí, né? Debater é importantíssimo. Tu tem que apresentar os dois lados da questão, entendeu? E isso que vocês fazem de tentar chegar num acordo,
que é o propósito maior, vamos fazer uma resolução para que fique, né, o meio termo ali para todo mundo, que satisfazer os dois lados 100% não tem como. Se satisfazer 100% um lado, o outro, né, fica totalmente prejudicado. É importantíssimo. É importantíssimo. Sim. Porque senão um lado vai sair sempre prejudicado. Sim, eu acho que acima de tudo o debate ele é muito para te exercer a tua cidadania, né? Para te saber como que se vive em uma sociedade, para te saber como que tu pode estar conseguindo lidar com diferentes visões sobre uma mesma coisa, entende? Então eu acho que é muito isso, sabe? O exercício da cidadania. E disso que vocês estão vendo aí na mídia, vocês já formaram uma opinião sobre essa situação lá em Gaza? Ou não? Eu não tenho Não conseguiram ainda? Falta informação, né? Eu preciso ainda estudar bastante, porque eu, assim, particularmente, eu gosto muito de pesquisar muito sobre um tema pra, então, ter alguma opinião. Eu vou dar uma sugestão. Porque apareceu pra mim muita notícia. Muita notícia. É que essa bomba de notícia, ela muitas vezes não é produtiva. Sim. E às vezes nos faz ter opiniões e não realmente um entendimento sobre o que está acontecendo. Então, acho que é muito importante, acima de tudo, a gente procurar fontes. Aprofundar, né? E aprofundar num tema, porque é muito complexo. Manter a calma e pensar assim diplomaticamente das pessoas inocentes dos dois lados que estão sofrendo. Sim, os dois lados estão sofrendo, a população está sofrendo. Exato. Os governos estão tomando as atitudes que eles acham necessárias e tem gente que diz que Israel não vai parar enquanto existir alguém do Hamas, eles não vão parar. Sim. Eu quero passar uma informação aqui para vocês também, que serve o pessoal de casa. O Fernando Conrado, ele é advogado, ele é um gigante nas redes sociais. Acho que ele não vai mostrar todos os lados, todos os aspectos, mas ele tem um aplicativo que ele dá cursos e tal. E ele tem uma masterclass que são ele esteve lá em Israel, ele vai mostrar o lado de Israel. Não é todos os lados, mas pelo menos um lado ele vai aprofundar bastante, que é o lado de Israel. Ele esteve em Israel, mostrou as cidades históricas, mostrou a origem dos conflitos segundo Israel. A gente tem que, tem que entender que ele está lá, eu acho que é o lado que ele acredita que é o mais correto, ou pelo menos ele vai tentar ser imparcial. E essa Masterclass era um produto que ele vendia, e ele está disponibilizando de graça. Para quem quer entender melhor, é só baixar o aplicativo, está de graça. É só baixar o aplicativo e a Masterclass Israel, eu até anotei aqui para falar, porque é um dos lados que é importante. Eu não sei de um outro conteúdo sobre a Palestina, que alguém possa informar profundamente, para entender o lado do palestino também. Eu até aconselho não entender o lado do Hamas, que não dá para entender. Mas o lado do palestino dá para entender. Sim. O Hamas, a ideia deles é radical demais. Mas essa Masterclass ele começou a disponibilizar ontem, gratuitamente. Para as pessoas entenderem pelo menos um lado da questão, profundamente. Ele esteve lá, visitou os principais locais de Israel, fatos históricos, ele conta lá a história como aconteceu, lá no lugar e tudo. Ele é advogado, ele é historiador, ele é fotógrafo também, então as imagens são bem bonitas lá. Eu vi um pedacinho ontem, só para me inteirar o que era, e é só baixar o aplicativo dele em qualquer loja é Fernando Conrado. Fernando Conrado. Baixa o aplicativo, os outros conteúdos são pagos. Essa Masterclass ele tirou o pagamento, tu vai lá e assiste toda ela lá, e ele diz que vai ficar agora, não vai voltar a ser pago. Eu lembrei, pelo menos é um ângulo que a gente pode ver, né? Sim. Não dá para... E aí tu pode te inteirar de um lado e depois... Deixa eu baixar. Deixa eu baixar aqui o... Também agora tem muita informação também na internet que às vezes acabam desvirtuando do que realmente foi o que aconteceu. Então eu acho que é muito importante sempre e tem que buscar conhecer a fontes história, confiáveis, né? Isso, e conhecer a história. As É porque o que acontece é que na internet às vezes gera muito debate sem embasamento. Então esse problema eu acho que sempre, tipo assim, ele não é de hoje. Não é uma coisa E também assim. o Brasil é um país extremamente polarizado. E quando então, vê- tudo isso influencia muito. Aqui, por exemplo, a esquerda abraçou o lado da Palestina. Pois é. Totalmente. Sim. Como se não tivesse outra questão para ser analisada, entendeu? Gente defendendo o Hamas, porque defender a Palestina, ok, a Palestina tem que ser defendida, é um povo, né, que está lá com os problemas dele, eles têm um Estado lá, eles têm um primeiro-ministro, eles têm o Estado da Palestina, que faz parte da ONU, A autoridade palestina. Eles têm um governo instituído.
alguma forma de governo, apesar de ser islâmico, que eles misturam religião não tem uma constituição como a nossa verdade, aqui, que é laica, né? A nossa a Palestina é dividida em dois, na verdade, né? Exatamente. E tem o pessoal que está lá da faixa de Gaza e tem o pessoal que está na Palestina. A faixa de Gaza é 49 quilômetros só. Não é uma coisa gigantesca, entendeu? Tem coisa que a gente não entende, por que a Arábia Saudita não abriu a fronteira para o pessoal da Palestina. Nem o Egito, né? Quem está financiando? É o Irã, todo mundo diz que é o Irã, é o Egito. Quem está financiando, quem que interessa, qual é o interesse econômico que tem por trás disso. Tem vários interesses ali, inclusive do próprio Israel, que foi o primeiro a ser ofendido, entendeu? Ele estava fechando um acordo com o Egito, através da diplomacia. E isso aí que dizem que foi o estupim para o Irã se intrometer e financiar esse ataque que nunca viram nada igual. Sim. Tinha cara chegando de paraglider, tinha cara chegando pelo mar, tinha outra tanques com a retroescavadeira quebrando as fronteiras e invadindo. Foi tudo ao mesmo tempo. O Hamas nunca tinha feito isso, nesse volume todo. Eu acho que a geopolítica assim, do mundo é muito complexa. Muito complexa. E também tem vários aspectos. Os financeiros, os políticos, né? Sim, tudo isso influencia. Religiosos, daquela região, a religiosidade é muito importante. A gente vê no Ocidente, assim, uma multipolaridade, não tá tão bipolar como na Guerra Fria. Então os países agora estão se funcionando melhor, mas no Oriente são um pouco ainda muito difícil de acontecer. A guerra religiosa lá é muito grande. Eles que não também tem que aceitam analisar o contexto histórico, que lá é, assim, crucial, assim, pra entender. Que a religião lá tem um papel muito importante e a religião é muito extremista também, né? Então vai dizer como a pessoa vai se comportar. O islâmico, aqui tem muitos islâmicos aqui, tem mesquita aqui em Porto Alegre, tudo no Brasil, é cheio, né? O islâmico, ele tem uma doutrina muito severa, né? Onde eles ignoram, inclusive, as leis da região. Que tipo assim, se a gente for analisar... Agora, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde tem uma colônia islâmica muito grande, não sei qual é a cidade, agora me fugiu... Eu uso sempre a desculpa que eu tenho esclerose múltipla. Qualquer coisa eu sou esclerosado, esqueci, não sei. Eu acho que esqueci a cidade, mas é muito cuidado, né? Porque, tipo, se a gente for falar assim, a religião é muito extrema. Não é a religião que é extrema, são as pessoas. As pessoas. Elas extremizam muito as levam muito ao pé da letra. E elas levam ao pé da letra. Então, assim, e nessa religião lá, eles iam promover casamentos lá com crianças. Eu acho que na verdade a religião... A religião deles, para eles, no conceito da religião deles, a partir do momento em que a menina menstrua, ela já pode casar. É um ponto de vista. É uma coisa muito antiga, né? É uma visão muito antiga, que até a religião católica também casava. Né? A minha avó casou com 13 anos. Então teve o primeiro filho. Dizem que Maria teve Jesus Cristo com 13, 14 anos. Isso era normal. Mas aí o Ocidente foi criando não só ferramentas para proteger, também, né? mas criando ferramentas para proteger essas crianças, né? Sim. E também foi mudando esse hábito, né? Também na antiga Roma, antes do cristianismo invadir uma Roma. Antes de Constantino. Exatamente. O imperador Constantino. Dizem que era uma loucura. Que era pedofilia. Tudo. Eita. E o homossexualismo era muito... então já vem de lá. Mas o Ocidente aboliu algumas ideias que eram retrógradas demais e que acabavam provocando situações de deixar imaginando. Que a gente tem que analisar casa o contexto. Com 12, 13 anos, entendeu? Ela vira uma propriedade. Sim. Eu gosto muito de história também, porque a gente analisa diferentes épocas, diferentes contextos em que as pessoas se portavam de uma determinada forma. Então, por exemplo, e era natural. Era natural para aquele tempo, para aquele contexto em específico. Então, hoje as pessoas já têm uma outra visão, porque a sociedade evoluiu, a gente tem outras ideias, então... Aquilo que, por exemplo, era praticado na Grécia Antiga, já hoje é considerado, por exemplo, não é mais bem visto. Então, já não é mais politicamente correto. Então isso vai muito da evolução da humanidade também. O Ocidente fez muito bem isso. Muito bem não, mas fez melhor, né? Pelo menos evoluiu em vários aspectos. Já lá no Oriente, os islâmicos, isso aí... é que eu acho que... Eles ignoram totalmente. Eu acho que também... Em alguns lugares a mulher não pode estudar, a mulher não pode dirigir. Mas aí eu gosto também de analisar diferentes povos, diferentes culturas, porque às vezes a gente tende a falar, tipo, esses povos em específico, eles são atrasados. Eu acho que isso é uma ideia muito errada. É que eles não
eles não deixaram Sim. serem afetados por novas tendências. Sim. Mas eu acho que isso é normal. Eles sempre olham pra gente e pensam, eles são... Então eu acho que isso é acho normal. Eles consideram os ocidentais muito selvagens. É isso, eu assim, acho que isso é de normal. certa Então eu acho que é forma. errado tu achar outra cultura errada, mas acho que é normal que isso acontece. As pessoas normalmente se julgam como elas são diferentes umas das outras. É que tem coisas que é difícil a gente E defender. também, eu não sou muito relativista. Eu tenho... Casar com um cara de 40, casar com uma menina de 8, não tem. como Eu defender. sou bem relativista. Eu não sou muito relativista. Não, mas nesse ponto, assim, da religião deles, mas é uma aberração. Entendeu? É que eu tenho netas, entendeu? Sim. Mas muito antes disso eu já era contra. É que tem horas em que o ser humano tem que evoluir de alguma forma. Não tem como ser correto, entendeu? Mesmo sendo culturalmente aceitável para eles, e eles tendo esse entendimento que se ela menstruou, ela já pode ter filhos, e se ela já pode ter filhos, mas para ter filho não é só produzir um óvulo, a partir do momento que produz o óvulo já pode estar apto a ter filho. Sim. Não, tem que ter toda uma estrutura física, que às vezes nem tem, Sim. entendeu? Um exemplo disso pode ser a questão da cultura indígena, né? Que quando tem filhos gêmeos é considerado uma maldição. Eles enterram um dos filhos. Enterram dos filhos, também Então, tipo, Sim. cultural, mas... É cultural, Na mas minha opinião, eu não sou relativista, como ele falou que é um só. É. Eu, pra mim, acho que existe certo e errado. O certo e errado ele pode ser relativo até um. Acho que sei até lá, o até a limite. página 2 ali. Sim. Que nem assim, não vamos matar uma pessoa porque nasceram duas iguais, que tá Ou cheio. porque ajuda. E porque isso aí é uma ideia que não tem contexto científico nenhum. Eu acho isso que aí, tem que ser entendeu? analisado, né? É claro que para o índio que está lá, ele pode ver aquilo ali como uma maldição. Mas, né, eu acho que só pensar um pouquinho a pessoa já, né? É muito estranho. É muito chocante para quem não. Né? Então, é exatamente. analisar. Pelo ponto de vista Pra da gente, gente fica pode estar muito errado, mas pra difícil. eles pode ser certo. Né? Pode até ter algum motivo, mas eu acho que à luz claro, aí fatores científicos não entram nessa hora, né? Tudo muito complexo. Que aí ciência, eles não consideram nada disso. Sim, mas é que houve uma evolução na humanidade, entendeu? E ela não pode ser ignorada, né? Foi abolindo coisas que na África ainda tem mutilação sexual. Sim. 7, 8 anos sendo mutiladas sexualmente, entendeu? Porque a mulher não pode ter prazer. Então, isso aí não pode ser considerado cultura, entendeu? Não pode ser a cultura de uma pessoa fazer isso, mutilar pessoas, entendeu? Então, mas realmente, como tu falou, é muito complexo, é muito difícil discutir esses assuntos, é muito difícil. E aí também o fator de ter empatia, eu posso ser empático de pensar assim, não, é a cultura deles, eu tenho que entender, porque é um fator cultural e tal, mas eu também tenho que ser empático com aquela pessoa que está sendo mutilada. Sim. Eu tenho que ser empático com aquela pessoa que está ali casando contra a vontade, que ninguém com 7, 8 anos quer casar. Eu acho que ser diplomático é justamente isso. Eu acho que tu pode ter suas opiniões, por exemplo, eu tenho isso, que eu também acho que a gente tem que ter diplomacia pra entender. Tem aquela parte ali onde tu consegue negociar ainda. E a gente tem que negociar com a gente mesmo também, né? Sim. Tem que negociar até onde o cara consegue aceitar o que é diferente, né? Sim. Quando é tão diferente assim, fica difícil. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que é bom esses debates como vocês têm, né? Que pelo menos Sim. consegue lá, ter um pouco de empatia, enxergar o lado do outro e tudo. Mas olha, não é uma coisa simples, né? Mas uma coisa te colocar no lugar do debate. dos outros, porque quando a gente diz os outros, num caso como esse do islâmico que aceita um casamento desses, os outros tem aquele cara que quer casar, aquela menina que está casando ali, entendeu? Que ela não está casando porque quer, é um casamento arranjado. Foi negociado, a gente sabe, são dotes que mas são eu acho pagas. que, tipo, isso também é como eu falei, tipo, não é a religião em si, é a pessoa que tá extremizando uma coisa que não existe, sabe? É que a história dos islâmicos, o Maomé até os 40 anos ele era um analfabeto, caixeiro viajante. Aí ele vai, uma das fornecedoras dos produtos que ele vendia, que era uma senhora, bem mais velha do que ele, fica viúva. E como ela não queria casar com o irmão mais novo do marido, que era natural, né? Ser uma das esposas
do irmão mais novo, ela propôs casamento para ele. Ele aceitou, ela ensina ele a ler e depois incentiva ele a subir no Monte Sinai lá e ficar refletindo sobre a vida, que segundo a religião do islâmico foi o último a falar com Deus. Que Deus não, desde de Babilônia não tinha mais falado com ninguém na terra, aí volta e fala com ele. E ele escreve aqueles versos lá que viram a jihad lá, essa parte mais extrema. Então, consideram o Cristo deles é Maomé. Porque ali tu pega o Torá, o Corão, a primeira parte, tu pega a primeira parte da Bíblia, é quase todos iguais, não tem quase diferença, os profetas são os mesmos, aquela religião toda é a mesma, a origem da terra é a mesma, depois, claro, aí cada um vai indo para a sua vertente, ok, até aí, tudo bem, um acredita em Cristo, para o judeu o Messias não veio ainda, vai vir, e para o cristão é Jesus, que já veio, né? E para o islâmico foi Maomé, que disse as últimas palavras que têm que ser respeitadas. E dessa mesma visão, depois que Maomé morre, os cunhados dele, que são considerados os xiitas, levam tudo que ele disse ao pé da letra. E os filhos deles são uma outra versão que não é tão extremista. Os filhos de Maomé, que ele teve muitos, que ele teve 9 esposas, teve muitos descendentes. E dentro dos filhos deles tem alguns que divergiam também, que seguiram, mas eram os filhos de Maomé, que seguiram, viraram profetas também da época. Então, é muito complexo para entender, né? Sim, é por isso que é importante a gente sempre estudar muito. Tem que estudar muito. E é bem complexo. A própria Torá tem interpretações, tem os que são mais extremistas, né? A religião católica também é dividida. Os protestantes nos Estados Unidos, que são os nossos evangélicos aqui, né? O cristianismo é muito dividido, né? É o cristianismo. Tem mais né? de 10 mil vertentes de protestantes. Protestantes, tem vários. Então, e acreditam em Cristo igual, a Bíblia é a mesma. Então, mas tem versões, sim. O evangélico não tem santo. Não tem santo, não tem santo. Os mesmos... Sim, é bem diferente. O pastor lá, que não é padre, é pastor, ele casa, tem filhos. O outro lá, ele faz voto de celibato. Então, são muitos, até dentro do que a gente considera mais normal para nós, que é a religião católica, né? Isso eu acho que é até importante, né? Porque a gente acaba entendendo que existem diversidades e que existem variações de uma mesma coisa. Então, eu acho que é muito interessante a gente também analisar isso aqui parte das interações humanas também, né? Sim, para te interagir com os outros. Primeiro tu tem que entender como é que pensa, né? Principalmente no debate. No debate. No caso, o inimigo do debate é o debatedor que não é o inimigo, mas tu tem que entender como é que ele pensa para te poder contra-argumentar o que ele vai te dizer. Né? Não necessariamente tentar prever. Entender, né? Não, mas tentar prever é um xadrez, né? A próxima jogada tu tem que tentar prever qual é o argumento que ele vai usar. Eu vou argumentar assim, isso vai provocar nele tal argumentação, tal contra-argumentação. Então ali para debater tu tem que... E tem um aprofundamento no tema também. No tema, exatamente. E por isso que eu acho estranho isso. Você receber tão pouco tempo antes, né? Sim, é porque então a gente precisa ter um repertório e uma base sobre diferentes coisas. Sim. Então é um contexto interdisciplinar que a gente está trabalhando. E aí no debate a gente recebe 1 hora antes o tema, que é na ideia de, pra gente já ter um preparo. Mas não são temas, assim, muito difíceis. São temas que a gente vê que são recorrentes. Então, na maioria das vezes, a gente já tem, uma ideia do que é aquilo. E, assim, dá pra te pensar em argumentos. E também conta muito uma boa oratória, uma boa retórica pra te Sim. Em alguns casos, sim. Contrapor, né, o que a pessoa está dizendo. Tem que ter, a experiência em debate já é importante. Eu acho que é muito importante. Qualquer debate, não importa o assunto, tu ter aquela experiência de conseguir pensar rapidamente, particular na hora de debater com a pessoa, é importantíssimo. Porque, às vezes a pessoa tem um bom conhecimento daquele assunto, mas a oratória já não é tão boa, ela já não consegue contra-argumentar, mas se ela está bem embasada e ela tem essa know-how que nem vocês têm, né? Vocês estão fazendo várias vezes, né? Então já tem uma experiência em debate, né? Porque lá nos Estados Unidos é muito tradicional os debates. Os debates acadêmicos nas faculdades, até a gente vê, até em filme,
Tem debate de criança debatendo assuntos, né? E eles sempre botam meio caricato ali, botam um gurizinho todo arrumadinho, Sim. debatendo lá. Com aqueles estereótipos o cinema americano adora fazer um estereótipo. É verdade. Sempre estão tudo estereotipado ali no cinema americano. É verdade. E qual é o... bom, vocês chegam sem ter ideia do que vão debater. Sim, mínima ideia. Mas você sabe a área. Não, a área a gente sabe. Sim. Na maioria das vezes a gente sabe qual vai ser a área pelo campeonato, né? Então, assim, por exemplo, esse campeonato do Castro Alves, a gente já sabe que vai ter muita questão social, muita questão de pautas mais brasileiras, talvez, né? Então, a gente já tem uma ideia. Eles costumam pegar assuntos que estão, assim, como a guerra. Sim, não, eles... Depende, meio imprevisível falar. Não, mas a maioria das vezes os assuntos são bem recorrentes, tipo, da atualidade mesmo. Sim, Então, o que tá acontecendo no mundo hoje é o que a gente vai debater. sim. É porque é o que faz sentido também, né? A gente debateu o que ocorre na atualidade. Se quiser ser mais amplo, assim, aí tu vai ter que pegar o que está acontecendo Sim. para ficar mais fácil para a Sim. pessoa se interagir. Mas sempre também vem de uma forma contextualizada o tema, tipo, pra gente ter uma direção Sim, bem para te analisar certa. aquele aspecto específico. Sim, né? bem específico. Porque se tu for falar hoje do que está acontecendo lá, tem a questão da Palestina e tem o território de Gaza, que é um por lugar exemplo, específico. Se a gente né? fosse ter um debate sobre essa guerra, a gente seria direcionado a uma questão contextualizada. Então sempre iria vir Sim, talvez se você bater só a faixa de Gaza. uma moção, uma moção que é o que a gente recebe, tipo, moção é o tema do debate. Então, por exemplo, eu já debati uma questão que é parecida com o que está ocorrendo na atualidade lá em Israel e Palestina, mas é parecido, não é igual. Era sobre a criação de um Estado palestino. E aí, Sim. tipo, era um tema bem direto, assim. Então não é uma coisa São muito específicos, ampla. não é muito É específico, não é muito entendeu? amplo, são específicos. Pra te não dispersar do E tema. qual foi a resolução desse que tu debateu? Porque o debate não tem muita resolução, é mais simulação da ONU, que sim, a gente encontra uma Sim. resolução. E essa aí teve uma Tu era posição ou a favor? Eu era oposição. oposição. Tu não queria criar assim, um Estado, Sim. um Estado palestino? Como eu fui sorteada, eu defendi um ponto que não deveria criar. Mas não tem, assim, resolução em debate, porque a gente tá debatendo ideias, mas não para chegar em alguma, Num ponto. tipo, numa solução em específico. Num ponto Não sim, mas propõe não uma solução. uma solução, sabe? Em específico, assim. Mas a gente tenta ganhar para defender um ponto de vista. Isso através da argumentação, das nossas habilidades. E como é que terminou esse debate? Faz tempo esse debate, eu não lembro, assim, mas a gente ganhou. Então não criaram o Estado palestino. Sim. No debate daquele específico, não. Sim. Mas bom, como tu disse, é uma coisa muito complexa e esse é um assunto específico que não teria nada a ver com a briga direta com Israel. Sim. Israel ele é envolvido, mas não é diretamente. Criar um Estado palestino, lá dentro da Palestina, um governo, né? Porque lá a gente sabe que tem um governo paralelo, que é o Hamas, né? Então, dentro da Palestina tem o governo, tem o Estado palestino lá, que tem um primeiro-ministro, se não me engano, tem um parlamento, e tem um grupo terrorista lá, dominando as pautas lá, e fronteiras e tudo, né? Então é bem difícil. Realmente, é um debate só da Palestina, sem envolver Israel, já dava um debate Na gigante. verdade envolve, porque, por exemplo, a criação de um Estado palestino, pra gente criar um Estado palestino, a gente acaba ocupando uma parte que é também de Israel, sabe? Sim, mas eu digo só o problema dentro da Palestina com o Hamas e com esse... Porque o Estado palestino, o Hamas ataca eles o tempo todo. Sim. Eles não querem, já mataram o primeiro-ministro lá. Eles já cometeram um atentado num parlamento de lá. Então eles não querem eles querem que eles tomem conta e o outro deixe de existir. Sim. Eles não têm, só ali já tem um conflito. Dentro deles, entre os palestinos mesmo. Não é Palestina e Israel, são três. São várias. E um grupo extremista, né? Então e o outro não, o outro aceita negociar. Inclusive com o próprio Israel, já negociaram várias vezes.
Inclusive sim. estava para sair um acordo agora em seguida, né? Sim, que ia ser mediado pelo Egito, eu acho. Em 1990, alguma coisa, teve uma Sim, conferência de paz. teve uma conferência de paz. Não, mas agora, se eu não me engano, o Egito estava, com apoio dos Estados Unidos, estava intermediando um conflito que vai uma ainda. negociação ali. Eu não sei até quando vai perdurar, mas muito Dizem que difícil. vai ser uma terceira guerra. Eu não sei. E a gente ainda não pode esquecer que tem lá entre a Rússia e a Ucrânia, tem um conflito afetando a Europa toda. Sim. Por causa do fornecimento de gás, né? Sim. Então, lá já também tem uma... além da Rússia ter também interesse na faixa de Gaza, né? Nesse conflito lá com Acho que todos os entre países têm Israel. muito interesse nesse conflito, né? Para nós aqui já alterou o preço do petróleo, alterou o preço do barril do petróleo. É que é uma região também. A região não fornece muito petróleo para o mundo, mas só por tu ter um conflito no Oriente Médio, tu já sabe que pode acontecer de ter um desabastecimento de petróleo. Só por isso já altera o preço das coisas, né? Sim. Que a gente é afetado por tudo, assim como a guerra da Ucrânia, que está tão distante da gente, e o fornecimento de gás que foi cortado para a Europa não nos afeta em nada, mas outras coisas sim. Com os grãos. Né? Então, são compradores daqui, gente que vende para a Rússia, que tem Mas embargos. o pessoal tem muito frio lá, precisa de gás para... E aí, em decorrência, vai afetando vários outros setores da economia. Então, isso aí vai afetar aqui também. É um xadrez, né? É um xadrez. Esses conflitos internacionais, realmente, eles tomam proporções. Eu não acredito que vai ter uma terceira guerra mundial. Também não. Agora, em seguida, Estamos não. falando, né? Só se tiver uma evolução muito grande aí. Porque os Estados Unidos, apesar de ter mandado porta-aviões para lá, ter mandado caças e tudo para lá, ele ainda está como mediador dessa história. Sim. E a Rússia nem isso. A Rússia está só dando pitaco lá de longe. Porque a Rússia não pode se envolver porque ela está no meio do conflito. Ela está em guerra com a Ucrânia. Para pedir para não tinha que ter guerra, para parar. E ao mesmo tempo que ele apoiou a Palestina e não apoiou abertamente o Hamas, ele não pode se envolver mais porque ele está no meio do conflito. Ele está num conflito lá que não está nem perto de ter uma solução, porque ninguém aceitou sentar e negociar. Então fica muito difícil a Rússia se meter, né? E se a Rússia e os Estados Unidos não se meter, não vai ter uma terceira guerra. Porque se toda vez que tivesse um conflito no Oriente Médio, tivesse uma guerra mundial, nós ia estar na 10ª guerra mundial. Porque lá está sempre em conflito, né? E tem um conflito muito grande acontecendo também entre o Canadá e os indianos. Está um conflito gigantesco, expulsaram os canadenses foram expulsos. Lá do Canadá também foram expulsos. O primeiro-ministro de lá disse que o primeiro-ministro do Canadá mentiu numa declaração que ele deu, mas está aberto, assim, estão se xingando pelas redes sociais, pela imprensa, assim, abertamente. Então tem vários conflitos acontecendo ali. Claro que são países que estão longe um do outro, eles não têm fronteira um com o outro, não tem perigo de ter ter um conflito assim armado diretamente, né? Mas eram dois países que eram considerados amigos, que agora viraram inimigos. E já teve até uma declaração de que são inimigos agora. Então tem várias coisas acontecendo aqui, né? O bom que aconteceu aqui na América Latina, do lado dessa geopolítica aí, é que a Venezuela aceitou um acordo de tirar algum dos embargos políticos, dos embargos ao petróleo da Venezuela, que é uma produtora gigantesca, um dos maiores produtores do mundo de petróleo. Alguns países da Europa e os Estados Unidos vão começar a comprar petróleo deles, que não compravam há muito tempo, vai voltar a comprar porque eles aceitaram ter uma eleição vistoriada por órgãos internacionais, até americanos. Então, apesar da posição do Maduro ser muito radical, se ele já aceitou, né, e vão tirar, isso vai dar um pouco de dinheiro para a Venezuela, né, que o principal ativo deles, além das drogas, é o petróleo, né. E estava só as drogas, né, as drogas não passam pelas vias naturais do bancos nem nada, né, e ali outra questão financeira gigantesca na América Latina. Colômbia e Venezuela as drogas são consumidas no mundo inteiro e num volume gigantesco.
E o volume de dinheiro que é produzido ali é uma coisa absurda, absurda. Olha, quase que passa o do petróleo. Então é muito dinheiro que tem envolvido. E a região que fornece para o mundo todo é essa aqui, a Colômbia e a Venezuela. Então é outro aspecto que tem que ser analisado, né? Porque é econômico. É econômico, movimenta a economia daquele país ali. A Colômbia nem tanto, mas a Venezuela só não quebrou totalmente porque tem o narcotráfico, que hoje diz que está sustentando até o Estado. Porque não tem mais dinheiro lá, né? Não tem investimentos, os investidores, eles privatizaram tudo que era empresa, não tem mais nenhuma empresa, estão com um regime socialista total, então não tem mais nenhuma empresa particular lá, só tem empresas autorizadas pelo governo. E sem os investimentos, as empresas fecharam, a maioria. Tipo, 90% das empresas fecharam. Não tem mais emprego, não tem mais nada, tanto que venezuelano, que só andar aqui em Gravataí está cheio de venezuelano, trabalhando no mercado. Praticamente todos os mercados aí tem umas caixas operadoras, uns rapazes trabalhando ali que são da Venezuela. Vem bastante venezuelano. Até que não é tanto mais, mas lá pra cima. Lá, muito mais do que pra cá. Pra cá. Teve um período em que entravam 100 mil por dia aqui no Brasil, venezuelanos, que vinham a pé, chegava aqui 30 quilos mais magro. Eles caminhavam assim, tipo, 300 quilômetros caminhando. Não tem nem como, não tem abastecimento. Combustível é barato, mas os carros não têm manutenção, não tem peça, vão estragando, vão ficando pelo caminho, entendeu? Então era gente que caminhou 100 quilômetros, idoso que caminhou 100 quilômetros para chegar na fronteira com o Brasil. E pelo menos foram aceitos aqui, estão por aí, né? Cada um na região. Aqui Cachoeirinha recebeu bastante, tinha um comitê da prefeitura de Cachoeirinha que recebia essas pessoas. No Vale dos Sinos também, Novo Hamburgo teve um polo que recebia a gente e aí distribuía, e aí mandou para aqui, para Gravataí, mandou para outros lugares. Então foi, esse pessoal tá por aí, né? Foi vítima dessa loucura política e econômica que aconteceu lá na Venezuela. Mas tem uma luz no fim do túnel, porque se eles aceitam fazer um acordo com os Estados Unidos e é o maior antagonista deles, do regime deles, né? Então já está num caminho. Tira os embargos, eles começam a vender petróleo, que é o que eles têm em maior quantidade, de maior valor também. Claro, eles vão comprar por um preço barato, mas, né, daqui a pouco pode equilibrar se tiver um conflito no Oriente Médio, né? Não falta tanto petróleo bruto, né, que vai ser refinado ainda e tudo. Porque não tem refinaria, que no Brasil não tem refinaria. Deixa eu ver aqui se tem muito aqui. Giovana Írio. Muito inteligente essas meninas. Rainha Amaral, compartilhando com todo mundo, excelente entrevista. Deixa eu ver quem mais aqui. Aqui a Rainha Amaral está perguntando, quais o debate mais difícil que vocês já participaram? Nossa, eu acho que o debate mais difícil que eu já participei... Eu não sei. Qual é difícil? Tô pensando. Foi um debate que eu participei, mas é mais da ONU, né? Debate simulado da ONU, que foi quando eu fui para Harvard, que a gente teve que debater política e economia dos países africanos. E a gente teve que pensar numa integração econômica. Foi bem complicado, porque é muito complexo, né? Economia é um tema, assim, muito complexo. Sim. Muito complexo. Precisa me aprofundar, né? Precisa entender E eu os precisei me termos. aprofundar muito nos termos políticos e econômicos. Também na política externa do país que eu estava representando, que era Guiné-Bissau. Então foi um debate bem complexo. Mas eu gostei. A gente conseguiu fazer uma... Tem um ditador lá, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia sim. Mas na época eu acho que ainda não estava. Já tinha um governo eleito. E foi bem complexo. Foi Mas a gente conseguiu chegar numa resolução. E o problema econômico deles ali qual é? Eles não têm indústria, não tem nada lá. É que assim, muitos países africanos ainda são do setor primário também, né? Então, foi bem complexo o debate. Realmente aqui... Aqui a Lígia Souto, dizendo, a doutora Lígia, ela é advogada, voem alto, gurias, continuem a ser exemplo para os outros jovens da região. Obrigada.
A Lígia está dizendo que a TV mostra o que convém para ela também, que a TV também tem interesse, né? Se todos os jovens fossem como essas meninas em relação ao estudo, o mundo seria um lugar melhor. Obrigada. Giovana, lindas e inteligentes. Ela está reforçando aqui que na África as pessoas morrem muito cedo por causa da fome e doenças, né? AIDS, cólera, Sim, isso aí Malária também. também tem várias doenças, né, que não foram erradicadas lá ainda. Vamos ver quem mais aqui está perguntando. Aqui a Sheila perguntou qual curso vocês pretendem, vocês já falaram aqui, né? Jornalismo, né? Jornalismo E direito internacional ou relações internacionais. Dentro do próprio direito tem os direitos internacionais. Também. Mais complexa a área, mas A Aline aqui a Aline Baumgart está dando os parabéns para vocês. A Marciele Martins também está dando parabéns aqui. Então, dizer que vocês são muito inteligentes. Quer dar o telefone de novo aí para o pessoal gravar bem? O telefone é 519917880077. Pessoal, vão anotando aí, façam um Pix, peçam para comprar essa rifa, né? E de repente aí dão sorte, ganham um iPhone. Exatamente. iPhone 11, não. Tem uma câmera excelente. E também doação de qualquer valor também. Sim. Se não quer participar, eu não tenho R$10 para dar. Pode doar. Doa R$3, doa o valor que o teu coração mandar aí para ajudar as meninas a irem toda ajuda importa também. Toda ajuda importa, exatamente. E quem não puder pode compartilhar nas suas redes sociais, né? Os conteúdos de vocês. Se você quiser dar as redes sociais de vocês, também seria interessante. Eu não sei depois como que tu prefere, porque, bom, a gente pode dar. Pode dar o arroba aqui que depois eu boto no... O meu arroba é Isa_Dora Urio, U-R-I-O, e o teu? É Julia Santos com 2 S e Z. Então, o pessoal que ouviu, a gente também tem o nosso Instagram mesmo, que é o Instagram da delegação. O i.overseas. Overseas, O-V-E-R-E-C-E-R. Depois, quando eu botar no YouTube, eu boto todos. Sim. Para facilitar. Que aqui saiu o Messias, né? No áudio aqui que o próprio Facebook faz, saiu o Messias. O Messias. Isso acontece. Aqui é uma inteligência artificial que faz esses textos aqui, mas aí fazer o quê? Mas depois eu corrijo isso, boto lá e boto os links depois do programa. Aqui a Giovana Ilho está perguntando qual a expectativa de Harvard de vocês. Nossa. É difícil falar. Mas eu espero, assim... Primeiro que eu acho que vai ter um impacto cultural muito grande. Só de estar lá em outro país, muito diferente, e conhecer pessoas do mundo inteiro. E aqui já estão pedindo para depois, quando vocês voltarem aqui no programa. Aí talvez venha o pessoal todo, se der. Sim. Aí vocês avisam para voltar aqui para contar como é que foi a experiência. Eu tô com a expectativa bem alta. Embora já tenha participado, agora a gente vai ir para 2 conferências. Isso, então, e a gente também vai conhecer Nova York, então uma cidade muito grande. Nova York. A gente tá assim, super animada, é verdade. Super animadas. Talvez a gente conheça a sede da ONU, Nova York. Então, tudo isso tá deixando as nossas expectativas bem altas. Né? Não, isso aí isso aí vai além do debate que vocês vão fazer. Vocês vão lá vão ter um impacto cultural de conhecer aquele lugar que é uma referência, né? Uma referência para o mundo, né? Nova York é uma das centrais do que acontece no mundo. Tudo passa por ali, né? Bom, a gente vê o cinema americano. Sim. Pelo menos uns 40% dos filmes são gravados em Nova York, ou tem alguma coisa a ver com Nova York. Aqui estão pedindo para vocês voltarem no programa, tá? A mesma coisa. Para quando eu voltar de lá, vocês vêm aqui no programa. A gente está se encaminhando aqui para o final do programa já, 16h27.
Vocês já deram as redes sociais, já deram o telefone, eu já vou reforçar, o pessoal que não pegou, depois eu boto nos links aqui, para pegar ali os números de vocês. Aí quem quiser comprar a rifa, pode pegar esse número e mandar um WhatsApp pedindo o link para comprar a rifa. Ou pode doar, porque esse Ou número pode ele fazer já é uma o do doação. Pix. Então Já é do Pix, pode ele só é o Pix, pegar esse então. número e fazer uma doação. Sim, É isso aí, pessoal. Quem puder contribuir vai ajudar as meninas aí. Vocês já conseguiram o valor, mas não tem ainda o valor que vocês pretendem. Tá, é isso aí que importa. Tem que chegar nesse valor aí. Vamos ajudar, vamos colaborar para se chegar nesse valor. E eu vou compartilhar também depois nas minhas redes sociais tudo isso que vocês falaram aí para a gente ajudar vocês a chegar nesse valor aí o mais rápido possível. Então tá, meninas, eu vou deixar aqui para vocês, os microfones para vocês fazerem as considerações finais de vocês, porque estamos nos encaminhando para o final do programa. Foi muito bom receber vocês aqui. Eu agradeço demais a presença de vocês. A gente agradece. É verdade, a gente agradece. E essa questão vocês podem contar sempre com nós aqui para todas essas questões aí. Se depois surgir mais alguma demanda e tudo, e que vocês queiram reforçar, manda para nós que a gente divulga aqui. Vamos fazer esse trabalho aí, que ajudar vocês é uma das bandeiras, porque vocês são da aldeia. E a gente quer ajudar, quer ver vocês brilhar lá em Nova York. Então tá, já ficaram convocados para voltar aqui. E a delegação de vocês são quantas pessoas? São 6 meninas? Isso, aqui no Rio Grande do Sul. Porque na verdade, assim, a gente tem também é que a gente formou uma delegação do Sistema S, que na verdade são várias pessoas do SESI, é o SESI, ao redor do Senac, Brasil. Assim, então, em São Paulo, por exemplo, a gente também tem alguns delegados, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem outros. Sudeste tem bastante tá, esse do Rio Grande do Sul, são são 6. Que são todas do SESI de Gravataí. Do SESI de Gravataí? Isso, tá, dá bom. Todas são da mesma escola. Sim. E todos os moradores daqui, que nem Gravataí, Cachoeirinha, tudo da região. Isso, Quer dar o nome delas? Sim, as meninas que compõem a delegação daqui são Ana Carolina, Carolina Moura, Larissa Evaldi e Georgia Américo. Essas meninas, no caso, as que não vieram, no caso eu, Isadora e a Júlia. Sim. Então tá, pessoal. O pessoal de casa aqui já viu qual é o propósito de vocês, já entendeu. A gente vai tentar colaborar com vocês para você chegar o mais cedo possível nesse valor aí. A gente agradece muito. Né? E eu depois vou lá que eu vou comprar a rifa e vou fazer uma doação para vocês. Muito obrigada. E se eu ganhar o iPhone, eu já vou dizer que eu devolvo para vocês sortearem de novo. Muito obrigada. Tá bom? Então tá, eu agradeço para vocês. Deixa eu ler rapidamente aqui os nossos patrocinadores aqui, que a gente não pode esquecer deles. Que eles que mantêm o nosso programa funcionando, sem os patrocinadores não consegue, exatamente. Star Internet, que tem combos de até 700 MB a partir de R$ 99,00. A Star Internet atende Riozinho, Taquara, Santo Antônio da Patrulha, além de Gravataí. Atende no 2747 2747. A AutoSafety, assessoria em segurança do trabalho, quer manter seus colaboradores seguros. A AutoSafety tem cursos e assessoria que complementa nas suas adequações das normas trabalhistas e uma gestão eficiente de segurança do trabalho. Entre em contato através do telefone 996444512. A Gráfica Decora Bem, que faz pastas, cartões de visitas, tags, banners, fachadas, adesivos lisos, impressos, sacolas, embalagens personalizadas e pastas executivas, além dos famosos bloquinhos de notas. Atende pelo 981427695. Fica na José Loura da Silva, 1600, sala 410. Se você disser que ouviu o nosso comercial aqui, você ganha 5% de desconto em materiais de offset e 10% de desconto em materiais impressos digitais. O Estúdio Gigante do Vale, que faz clipes musicais, gravações de músicas, jingles, chamadas comerciais, locuções, gravações de materiais para campanhas políticas, através do telefone 984-84-1261 com o Gonçalves. Então a gente vai ficando por aqui hoje, agradecemos ao pessoal que está na audiência, um abraço para todos vocês e até sexta-feira. Muito obrigado. Obrigado, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.